close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Está começando mais um Sem DR Podcast comigo, Graziela Boaria. Comigo, Jonathan Branco. E esse é o seu, Meu, o nosso Sem DR Podcast. Jonathan. E o casal de hoje? Casal de E a gente trouxe eles de muito longe, importou, mas é que já era daqui de Queiroz do Sul. Esse casal, o pessoal aí que a gente pensa, eles já foram querer. eles já foram quedenses, né? Já gastaram seus impostos aqui, então já é considerado. Estamos falando de quem? Desse casal que eu assisto muitos stories deles. Adoro os videozinhos. O último vídeo que a Fran postou. Nossa, já entreguei, né? Já entreguei. Calma, gente, calma, esquece. Eu dei muita risada. Muita risada mesmo. Porque ele até dormindo, a participação dele fica boa. Esse casal eu me identifico bastante com o parceiro do casal, que não gosta de aparecer, Mas aparece. mas aparece. Porque quem manda no relacionamento é quem, Fran? Seja bem-vinda, Fran e Rodrigo! Muito obrigado pelo Muito convite, obrigada. gente. Fran, conta pra nós, como é que é fazer essa criatura aparecer nos stories, hein? Muito difícil. É difícil? É difícil. Ô, Rodrigo, mas assim, eu acho que tu faz uma boquinha. Você e o Jonathan, na verdade, vocês fazem uma boquinha. Um porque draminha, É um né? drama. Um draminha. É uma coisa de canceriano, né? Esse último que apareceu, interpretou muito. Eu vou ter que Né? deixar o link aqui, ó, pro pessoal ir lá assistir. Eu entrei no personagem, né? Eu entrei no personagem. Foi combinado? Não. Ele nem Não. sabe. É que assim, eu nunca aviso ele, né? Quando eu vou gravar. Ela me Tu comunica. assistiu o último podcast que eu falei? Eu pego no supetão. Ela me comunica. Ela fala assim, a gente... Ó, vamos tem um- gravar. tem uma ideia aqui, ó. Não é a Tô gente com uma vai, ideia. é a gente vamos. Vamos Tô gravar. com uma vamos ideia gravar. aqui e vamos gravar. E mostro referência pra ele do vídeo. Fala, é esse aqui. Aí eu falo, agora não, depois a É, gente sim. conversa. Já tá a câmera na Sempre cara. assim. Lógico. Já tá a É câmera. câmera, é luz. O Jonathan é exatamente assim, ó. Às vezes ainda é dublagem. Eu nem falo pra ele, eu só chego e gravo, assim, porque senão ele já some, né? Ou ele corre. nem fala, não tem que falar nada, Não né? tem que falar nada. Igual Muda. eu, é só É aparecer. porque assim, ó, muda um poeta. Brincadeira, né, João? Mudo, né? Gente, a gente tem uma tradição aqui que a gente não pode começar. A gente não pode. Eu já comecei aqui, mas a gente não pode começar sem conhecer a história do casal. Quem vai contar? Ai, meu Deus. Ou os dois, ou a Fran, ou você, Rodrigo? Ah, um conta cada parte, né? Pra não desmentir o... Isso. Ou o outro vai confirmando a mentira. Justo. Eu sou muito bom de memória, né? Então eu Há tenho quanto tempo vocês estão juntos? Fazer 10 anos. 10 anos em esse julho. ano. Junho. Junho, dia 29. 10 anos. É que nós também já faz quanto? 12 anos. Eu sou péssima de data, memória. Eu não lembro nem do meu aniversário. Gente. Eu sou bom de memória com datas... Só não com datas de aniversário, que eu nunca lembro. Nossa, eu data. Mas de datas marcantes eu sou bom. E eu sou muito bom com sobrenomes também. A memória do canceriano ela tem que ser boa, né? Tem, que pra lembrar de tudo que a pessoa fez de errado, jogar na cara No caderninho do dela. rancor. Né? Isso! É triste falar, mas tem que ter memória boa pra guardar rancor, né? Sim, Sem sim. memória boa, você não guarda rancor. Como é que vai viver ali a história, né? Sem Lógico, repetir. A minha mãe, ela fala que a minha mãe também é de câncer, ela conta coisas de 1992. Eu nem era nascida Misericórdia. ainda ali. E eu né? vou falar mais uma coisa, eu acredito veementemente nisso, que é com detalhes. É com detalhes, Com de detalhes. riqueza. Riqueza Eu de falo, detalhes. gente, parece que eu tenho dias que eu não lembro de coisa que aconteceu semana passada e a pessoa tá ali contando Sim, uma eu coisa. falo. Lembra até do cheiro. E tem rancor aí nesse início de namoro ou não tem nada? Não, zero não. rancor. Zero rancor? Zero Sério, rancor. rancor. Aonde que começou esse Meu relacionamento? Deus. Então vamos lá. Na Copel. Não foi iniciou na Copel, mas a gente se conheceu pela Copel. É por isso que é um relacionamento iluminado, né? No meio da muita luz. Da luz. Por Eu até causa falei, da eu ia empresa. fazer uma brincadeirinha que o Rodrigo, ele é o cara que... Como é que é? Corta energia. E a, É que cobra aluguel. é a Fran que Exato. cobra aluguel. Né? É verdade. E os inquilinos que se cuidem, gente. Vocês ficam no escuro e sem lugar pra morar. É, ela cuida da parte mais difícil, né? Uhum. Então a gente só manda cortar. Mas o relacionamento
Foi assim, eu fui transferido para Quedas, né? Tu era de onde? Eu nasci em Cascavel. Eu morei em Curitiba também. Voltei para Cascavel, né? E depois passei no concurso lá, né? Estudou bastante pra passar no concurso ou já tava se preparando, não? Não, eu sempre gostei de estudar. A minha sorte é que assim, eu gosto muito de matemática, né? Então, quando veio o concurso, né? Eu acabei focando mais, né? Que foi o que me ajudou a passar. E no Vocês concurso, fizeram o mesmo concurso, não? não, o Jonathan fez um posterior. Mas você fez o de agosto, né? Eu fiz o de junho. Eu fiz o de junho. Teve 3 concursos no ano, né? Uhum. Aí eu fiz um antes do Jonathan. E daí estudei bastante para esse concurso, né? Só que eu fui o segundo colocado. Né? E só tinha uma vaga. Só que o primeiro colocado ele já trabalhava na Copel fazia 5 anos. Nossa. E 4 anos ele estudava para PRF. Então ele fazia só concurso para treineiro. Uhum. Ele, um ano depois que eu entrei, ele saiu, né, da empresa, passou no concurso da PRF, né? E seguiu a vida dele. Então eu entrei, ele desistiu da vaga, né? Eu fui acionado, tal, passei no concurso. E lá eu entrei em Iguatu. 4 horas Paraná, em Iguatu. isso ainda, né? Aqui. É depois de Braganei ali, dá uns 70... Braganei, abraço pra Ana Cláudia. Do ladinho lá. Aí entrei 4 horas, daí eu fui pra Cascavel, de Cascavel pra Quedas, daí aqui em Quedas que eu conheci a Fran. E Fran, tu tava onde, assim, que... Então, na verdade, eu não sou de Quedas, né? Tu não é de Quedas? Não, Sempre achei que você era de Quedas. Sou nascida em Balneário Camboriú. Nossa. Sou nascida lá, sou barriga verde. Nossa. Mas me criei aqui, né? Uhum. Porque eu nasci lá e vim morar com meus avós aqui. Morei até quase 7 anos aqui com eles. Ah, e eles continuam aqui? Eles vocês faleceram. têm como? Ah, não. Mas eu tenho meus tios que moram aqui, minha prima, né? Parte da família da minha mãe é basicamente daqui, né? De Quedas. Meus avós a vida inteira moraram aqui, praticamente, né? Por uma época moraram em Camboriú, mas minha avó odiava. Não gostava da praia? E você gosta de praia, não? Não gosto de mar. Eu gosto do clima da praia. Eu acho muito legal, é muito engraçado. E você vê que eu não gosto também. Praia... Não gosta? Pra morar, não. Morei lá depois, né? Eu fiquei até os 7 anos aqui em Quedas. Minha mãe casou, a gente foi pra Camboriú, que eles são daqui, né? Minha mãe é daqui, o meu padrasto também é daqui. E aí eles se encontraram aí, que eles já se conheciam de infância. E aí a gente foi pra lá por causa de questão de trabalho, né, dele. E daí fomos pra lá e eu fiquei lá até 15 anos. Com 15 eu voltei pra Quedas de novo. 15 pra 16. Sozinha ainda, não, com a minha mãe e meus irmãos. É que você falou que com quantos anos você falou que foi Com morar sozinha? 16 anos. Ah, um ano depois eu Sim. vou me autorresponsabilizar. Tinha os conflitos familiares, né? Sempre tem, né? Sempre E aí tem. eu decidi que ia morar sozinha. Morar sozinha não, eu dividi apartamento com ali em cima do Piasec, sabe? Uhum. Com uma amiga minha, que inclusive ela é daqui, a Rayana, um abraço até. Ayana. E ela tá em Cascavel. Induzi ela a ir pra Cascavel. Olha Depois só, que eu morava gente. lá. E aí o encontro, assim, onde aconteceu? Daí eu... Quem chamou quem? Na verdade, assim, quando eu entrei na Copel, a Fran já tinha saído, né? eu fiz estágio, né, na Copel. Nós acabamos se conhecendo através das pessoas, né? Da Copel. Ah, quando tu veio trabalhar aqui, ela Eu já já não não tava. trabalhava. não. Ah, não Já tava, tinha encerrado o Já meu tinha encerrado contrato. o contrato dela. Quanto tempo você trabalhou ali? Quase 2 anos. Deu 1 ano e 8 meses, 10. E aí? Conta. Porque se eu contar é com emoção, né? Ai, meu Deus do céu. Então, Com detalhes, como diz a nossa conto prima com Cristina. detalhes. então, eu tinha... Quem chamou quem, Fran? Foi eu, né? Eu sou. Você? Eu, o Rodrigo, Eu sou, gente. eu sou um cara muito tranquilo, não sou um cara atirado, né? Recatado. Recatado. Dolar. Eu. Por Você incrível chamou. que pareça. É que assim, eu tinha ido embora, foi em 2013, né? 2013. Em janeiro. Eu tinha passado ano novo. Em dezembro, né? Em dezembro ali. Dezembro de 2012. Em dezembro, eu fui me despedir do pessoal da Copel. Uhum. Tinha acabado meu contrato, né? E nunca que eu sabia que o Rodrigo estava ali. Eu nem conhecia ele. E aí eu fui me despedir do pessoal, do meu supervisor, da zeladora, enfim. Os eletricistas. E aí, quando eu cheguei lá, e papo Você já vai... tava lá, não? Não. Não. É que você entrou no espigão também, né? Depois que Sim.
Daí ali eu conversando com eles e tudo mais, a dona Irani, que era zeladora na época, não sei se ela, acredito que não trabalha Não mais lá, mais. né? Não. Ela começou a falar que o Celso ia embora, né? Que ele já tinha um tempo que ele queria voltar pra cidade da esposa dele, né? Isso, Realeza. Aí eles iam voltar pra lá. E daí ela falou, vai entrar uma outra pessoa no lugar do Celso. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu converso com todo mundo. Na minha cabeça, era uma pessoa de idade. Geralmente, né? Porque quando vinham cobrir férias, quando ela estava lá, geralmente vinham pessoas mais de idade, né? Aí ela falou assim, mas ela já sabia. Ela meio que fez um cupido. Operação Cupido. Ela falou assim, Fran, vai lá dar um oi pro Rodrigo, então. E ele tava na salinha. Ele não tava ali. E aí eu fui. Só que quando eu fui pra entrar na porta, eu vi que era ele. Senhorzinho, ó, bacana. Esse rapaz. E aí, Na verdade, no dia, o Jonathan estava lá. não sei se Eu tava trabalhando lá atrás e o Jonathan tava no atendimento na Não frente lembro. ali. Isso. Não lembro de você, Jonathan, naquela época. Mas é que, né, Você lá na o olho brilhou, né? Eu no só lembro do senhorzinho. seu. Eu só vi o Nossa. vulto, né? Só vi Aí o vulto. quando eu fui assim pra entrar na sala, que eu vi que era ele, eu voltei pra trás. Eu não tive coragem de dar oi. Ai, o coração Eu fiquei com acelerou. vergonha. Era Aí- novinho, Aí né? eu voltei lá e falei, Dona Irani, e ela se matava de rir. Falei, por que você não me fala que é um rapaz que tá ali e tal? Ela se matava de rir. Ela falou, pra você. Ai, qual que é o problema? Se falasse, ela Se não ia, fez né? desentendida, né? Uhum. E ali passou, eu fui embora pra Santa Catarina de novo, eu fui embora. Tava indo embora nesse final de ano ali. Fui pra lá com a minha tia, porque a minha mãe morava aqui em Quedas, Aham. na época. E eu fui pra lá pra morar, enfim, né? Tinha dado umas confusões aqui. E aí fiquei lá um mês. Daí aconteceu. Minha família é evangélica, né? Uhum. E aí a minha tia me convidou pra ir num grupo de oração. E aí eu falei, tá bom, tia, vamos numa quarta-feira à tarde. E eu tava, Descarrego. eu tava passando por alguns problemas, enfim. Aí ela falou assim, vamos então. Fran. Aí eu fui. E nesse grupo de oração, tinha bastante mulheres, né? E lá uma mulher falou assim pra mim, eu não conhecia ela. Ela chegou pra mim e falou assim, você tem que voltar da onde você veio. Aqui não é o teu lugar. E ali ela começou a falar Forte. muito forte. E aí ela falou assim, tem uma pessoa lá que você deixou que precisa de você, mas não era o Rodrigo. Não era eu. Ah, não era? Era minha mãe. E aí ela falou, você precisa voltar pra lá. Se você insistir em ficar aqui, ela falou, foi muito clara. Você vai buscar muita miséria pra tua vida. Não é o que Deus tem pra você aqui. As tuas bênçãos vão começar. Pois nossa, olha que eu fiquei arrepiada ela com a falou- Mas a história. melhor parte vem É, agora. ela falou, tuas bênçãos vão começar lá. E eu sou muito temente a Deus, assim, eu não vou, a gente tá indo numa igreja agora lá, mas assim, a gente não é, digamos assim, Tão assíduo. Qual que é a igreja que vocês estão indo? assembleia, A Assembleia. a Devecchia. E aí eu, na mesma hora, depois que acabou, né, tudo, Fazer minhas malas. não, falei pro meu tio, compra passagem, Compra passagem. que eu vou compra embora hoje. passagem agora que, se der, amanhã eu já tô indo. E eles não queriam que eu fosse, porque assim, eu me dava super bem com eles, né. Uhum. Eu falei, não, mas não dá, tio. Eu recebi esse recado. Eu tenho que ir. E eu voltei pra Quedas. Eu voltei ali por fevereiro. Final de fevereiro, acho. Uma coisa assim. Voltei pra cá. Mas nesse meio tempo, nenhum Facebook. Nada, eu nem me assim. lembrava do Não, a Rodrigo, parte engraçada assim. da história ainda vai vir. Não tava me lembrando, assim, dele Ah, nesse momento. Porque eu tava entendi. passando por algumas situações, né? Sim. E aí, foi que eu voltei, aconteceu mais coisas no meio do caminho. E aí, eu fui morar com uma amiga minha aqui. Inclusive, nós estávamos lá hoje na casa dela. São amigas minhas, assim, que eu levo pra minha vida, né? E aí, por cargas d'água, eu estava solteira, eu lembrei do Rodrigo. Aí, na minha cabeça, eu pensei assim, eu quero ficar com uma pessoa, eu não queria namorar, mas eu Uhum. queria... Não, mas antes disso, teve uma outra senhora que você foi Ah, mas foi antes da viagem, né? antes da viagem. Também. Antes da gente ir embora, né? Não queria que. Passou a mensagem também? Não. Passou. Como é que é? É minha mãe, né? Minha mãe falou assim, vamos lá, que eu quero receber uma oração. E eu falei, eu sempre com a minha mãe, vamos, mãe. Lá, minha mãe, ela orou pela minha mãe, não era pra mim, né? Antes de eu ir, isso foi antes de eu ir. Eu nem tava me lembrando disso. Antes de eu ir Mas pra antes dela Balneário. ir pra Balneário. E aí ela falou assim pra mim, ela falou, posso orar por você?
Eu falei, pode. Aí quando ela começou a orar por mim, ela falou assim, você vai conhecer uma pessoa que não é daqui. Aqui em Quedas, isso. Ela vai conhecer uma pessoa que é de fora, ela vai vir pra cá, e vocês vão se mudar daqui. Nossa, Ela falou, gente, olha aqui. E aí ela falou, só que eu não tava acreditando nisso, porque eu tava passando por muitas coisas, sabe? E aí fui pra Balneário, aconteceu tudo isso, eu voltei, e aí quando eu voltei, eu fui morar com uma amiga minha, a gente dividia aluguel, enfim, tal, festando, né? Curtindo, né? Curtindo a solteirice. E eu não queria namorar. Só que eu coloquei na minha cabeça assim, se eu arrumar alguém, eu quero que seja uma pessoa que não seja daqui. Porque a cidade é muito pequena, todo mundo comenta, né? E aí eu lembrei do Rodrigo. Eu trabalhei já na Copel, lembrei dele. Senhorzinho. Né? Não sabia desse Mal sabia ela detalhe. que era verdade, né? Exato. Mal sabia ela que era verdade. Assim, Aí, ó, Alma de senhorzinho. nessa época, minha amiga tinha arrumado um trabalho aqui pra mim nas fábricas. Eu trabalhava lá nas fábricas de costureira. Eu faltei trabalho, gente. Pra inventar que eu precisava de uma segunda via. Pra ir lá ver o Rodrigo. Só pra me conhecer. Gente, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que eu tô com... Essa aqui é a melhor parte. Aí, como eu não tinha luz no meu nome, eu, né, peguei o nome da minha mãe, da casa da minha mãe. Meu Deus. Tirar uma segunda via que ela não precisava. Exato. Inclusive. Aí cheguei lá na Copel. Mas a conta já não tava paga? Você falou, Não, minha mãe sempre atrasava. Viu, moça, que não tem conta nenhuma, não. Não tava atrasada. Ela falou, eu vim buscar, que vai vencer. Porque não Nem pegaram lembro o que eu falei. Tinha que ter uma conversinha. Só que quando ela chegou lá, eu não atendi ela. ela Mal veio na mesa. educado. Aí eu falei pra ela, pode Mas se é que eu dirigir para a sabia que, estagiária, assim, eu já a estagiária te sabia atende. que é a estagiária que tira as segundas vias. Aham. Eu fui direto da mesa dele. Cara de pau, né? Não tinha senha ainda? Ou tinha? Não tinha senha. nem lembro. Na verdade, não tinha ninguém no atendimento. Nem né? tinha ninguém quando Ela o chegou- dia. Porque eu fui final da tarde. Tinha de tarde. Ela chegou, Ai, o Rodrigo viu ela entrando, Veio direto desgraçada. Tá no meu horário aqui, ó, de ir embora. foi embora. Aí, Não foi assim. na verdade, assim, eu mandei ela na mesa do lado pra eu conseguir enxergar ela inteira. Já agora, né? Bateu um Scania ali, né? Carregado da cabeça aos pés. Uma moça muito bonita, né? Não posso perder a oportunidade. Daí eu peguei a segunda via com a estagiária, dei umas olhadas, cara de pau, né? Chegou na moto, amassou a Ele- segunda via e jogou. Não, eu desci a esquina ali, eu joguei fora o papel, não precisava segurar, não era conta minha. E fui pro mercado, daí já era final da tarde, ele já tava saindo, mas eu nem me toquei, eu fui pro mercado, e ele ia pro mercado todo dia, no Todos os Franzoni. Eu né? lembro que nós encontrávamos Todo direto. dia, saía da todo Copel, dia. ia buscar pão, Exato. Nescau e leite. Só que eu não sabia, né? Solteiros, né? Vive de Nescau e leite, né, gente? E aí eu fui pro mercado e ele saiu da Copel e foi pro mercado. E aí eu tava na porta, eu tava saindo do mercado, ele ia entrar. Quando ele me viu, daí ele me deu uma olhada de cima e embaixo, né? Lógico, que é a E daí eu moça tava, bonita, né? daí eu tava Eu já com, conheço essa pessoa. daí eu tava com uma amiga, e daí eu fofocando com ela, falei, olha quem tá ali. Aí eu, mais do que esperto, né? Entrei no mercado, cruzei a frente do mercado inteiro, né? Aquela troca de olhares marota, né? Que tem que existir. Aí, e fui. E ela foi embora. Quando eu cheguei em casa, já tinha um belo de um convite no Facebook, E né? olha, naquela época não tinha celular, né? Eu fui lá no meu tio, que tinha computador, vocês não estão acreditando. Gente. Fui lá pra acessar o Ó, Facebook. o pessoal que tá fazendo os match agora, olha a dificuldade É. que a pessoa encontra pra fazer aquele Exato, match, né? Exatamente. Aí fui lá, mandei solicitação no Facebook. Cara de pau, né? E aí, meu tio, eu já morava sozinha, né? Ele morava no Alto Recreio e eu tava morando pra cá. E aí eu ia lá só pra usar o computador no final da tarde pra ver se ele tinha me aceitado a solicitação. Ele aceitou, eu já puxei assunto. Oi, tudo bem? Rápido, né? Não dá pra perder tempo, né? Não. É que eu sou uma pessoa bem decidida. Então, assim, se eu quero alguma coisa, eu vou atrás daquilo que eu quero. E aí, ele respondeu. Só que isso ocorreu quase 6 meses depois que eu já estava aqui em Quedas. Porque foi ali... Eu lembro que o Rodrigo, quando ele veio pra cá, dava 5h30 da tarde, sexta-feira, tava ligado e ele já tava lindo. as coisas amarradas na caixinha. Ele ia e, pra ó, Cascavel. Depois do tempo ele
começou a ficar, né? Porque Ah, indo pra Cascavel? Toda sexta-feira. ele ia toda sexta-feira pra 5h30 Cascavel. da tarde fechava a porta do atendimento. Porque a família dele é de segunda lá. de manhã. Ele não conhecia ninguém aqui, ele ia pra lá. Eu vinha pra trabalhar, basicamente. Eu morava aqui, tinha minha casa aqui, né? Foi quando eu saí Rapaz, de casa. sério. Ah, é muito sério. Só que na sexta-feira eu ia embora, Mas né? é verdade mesmo, né? 3 meses ele só queria ir embora. Sim. Né? Bate a Não, conta, foi assim, assim, foi- 3 não, foi- meses? Sexta-feira ele ficava. Foi até um tempo depois de conhecer ela, na verdade. Né? Eu ainda ia todos os finais de Uhum. semana. A tua família é dali. Tua mãe. Cascavel. Cascavel. Isso. Daí a gente acabou puxando assunto, conversamos, só que Um ele mês. é a da gente conversou conversa, um mês. gente. Vocês não estão entendendo. Eu Sério. sou um moço Ele recatado, fala é a mais pura demais. verdade. Eu falo, mas ele me ganha. Ah, mas e depois dessa solicitação de amizade, Daí, quanto tempo? depois de um mês de que marcamos conversa. encontro. A gente conversava por SMS. Gente, Vocês- pagava vocês 50 devem saber centavos. isso. 50 centavos pra falar com a gente, Era caro. daí a gente marcou, né? Daí você me É. convidou pra sair. Só que ele foi pra Cascavel no dia. Não, eu fui Foi na na sexta-feira. sexta, né? Essa história é a mais engraçada. Eu fui pra Cascavel na sexta porque eu tava me mudando. Na época eu morava ali nas kitnets do Sandrinho. Pode. Eu morava ali nas kitnets do Sandrinho da putaria, né? E daí eu ia me mudar, fazia algum tempo que eu tava ali. E eu queria um lugar mais perto da Cascavel também. Quero. Mais perto da Cascavel. E um lugar que tivesse garagem, porque ali não tinha garagem, eu tinha carro e moto. Então eu só podia estar de moto ali. Aí, o meu carro, minha irmã tinha pegado ele escondido na época e bateu o meu carro. Daí, como eu ia me mudar, meu tio emprestou um carro que tinha lá pra mim, né? Trazer algumas coisas que eu ia usar, ia lá e tal. E quando eu tava vindo pra cá, todo mundo que anda daqui Cascavel, né, sabe que tem muita serração, né? Sim. Serração. Eu peguei um desmoronamento de pedra. Quebrei 2 rodas No dia carro, do no dia do encontro. encontro. Eu fui na sexta e voltei no sábado, né? Saí de Cascavel no sábado, 7 e pouco, pra encontrar ela aqui à noite, no sábado. Eu peguei esse desmoronamento de pedra. E, então, quebrou 2 rodas do carro, você só tem um step, não tem muita coisa pra fazer, né? Troquei o step da frente e tentei ligar pra ela, porque é bem ruim de sinal na estrada. Uhum. Daí mandei, se ligação não dava, mandei mensagem, falei, ó, E eu não tava acreditando. sofri um acidente, Imagina né? a história, né? Não, eu falei, deve tá com Peguei outra os já. desmoronamentos- Não, e eu escapei ainda, na verdade, porque só quebrou as rodas. Tinha um cara na minha frente, eu vi que ele desviou de uma pedra, e eu segui ele, a lanterna dele, sabe? Uhum. Só que ele desviou de uma pedra grandona, que foi a que eu acabei desviando também, e peguei as pedras menores, né? Então quebrou 2 rodas, eu avisei ela, aí eu andei um tanto, cheguei lá em cima, tinha um rapaz que também tinha batido nas pedras, quebrou o cárter dele, veio a namorada ajudar, a namorada dele era daqui, né? Ela trouxe o guincho e tava levando o carro dele, eu pedi uma roda emprestada pra eles O virem, rolê foi pra maluco. eles me emprestarem e conseguir chegar em quedas, né? Senão ia estourar meu pneu era novo, não estragou o pneu. Quebrou a roda do carro, por isso esvaziou. Aí, a roda dela era 5 furos, meu carro era 4, encaixava, eles foram embora. Eu falei, eu vou então aonde tiver pneu, né? Dali a pouco, apontou, fiquei um tempo lá tentando avisar ela, na verdade, né? Não tinha conseguido avisar ainda. Ela Consegui. não respondia, na Mas verdade. daí você conseguiu ligar, né? Daí eu subi Subiu em cima do subi carro. em cima do carro. Pra pegar Pegar sinal. Eu falei, vou tentar o carro, né? Subir em cima do carro, se não desse o carro, eu ia subir em cima da árvore, né? Nossa! Determinação, gente. Pensar, né? Eu não posso sair de pilantra nessa história, né? Pior que a história vai ficar muito convencer. Amiga, eu não acreditava. Não tem. Desculpa. Não, e tem no dia do nexo. encontro, eu tava aqui no centro, na casa de uma amiga minha, me arrumando, né? Ela sabia de tudo, né? Prontíssimo. Prontíssima, esperando, e ele, nada. Aí quando eu mandei mensagem, o que ela falou? Vou pra Próximo. outro rolê. Vou pra outro. O que aconteceu? Esse pessoal que eu pedi ajuda, eles vieram na polícia rodoviária estadual, pediram uma roda emprestada pra polícia e levaram pra mim. Lá onde eu tava. Eu troquei a roda, aí eles vieram me acompanhando até em quedas. Olha, gente né? boa. Gente, tipo isso. Ilva Cláudia. Ela trabalhava na farmácia ali, mas farmácia ali da É, eu praça. conheço. Uhum. Aí eles vieram comigo até aqui. Quando eu cheguei, tirei as coisas do carro, né? Aí liguei pra ela, falei, consegui chegar e tal, né? Daí ela falou assim, então não saí ainda, né? Vamos ver se essa Mas história é verdade. era tarde. Era Meia-noite. meia-noite quando eu cheguei. Nossa, era bem tarde. Bem tarde. Era meia-noite. Ele falou, se você ainda Se você ainda quiser... quiser sair comigo,
Eu falei, mas eu tô com o carro batido. E a situação pra ela, degolou o escapamento do carro. E o carro nem dele era do O carro tio. era do meu tio emprestado. Meu Muito Deus. obrigado ao meu tio, sempre me salva. Ele é um herói da minha Fica a vida, mudança no carro. né? Aí, cheguei lá, encontrei, se hospedei Aí em casa. desembarcou a mudança. Desembarquei, tirei tudo. Meu que eu tinha Deus, pra comprar, tu né? ficou até 3 horas da manhã esperando o homem. Foi Meia-noite rapidinho, daí. foi rapidinho. Meia-noite. Meia-noite Ela a gente se falou, "Tô em encontrou." casa ainda." Aí falei Passou lá me pra ela, buscar. Aí, não, vamos sair pra comer alguma coisa. né? Quedas A gente naquela foi- época ainda. Encontraram alguma coisa aberta? Fomos lá no Cascatinha. Cascatinha. Tava aberto. Meia-noite, a gente queria comer pizza. não Nossa, tinha a Meia-noite alegria do tinha. garçom, quando você chega. Nossa, né? E ainda ficamos conversando lá. Imagina! Aí chegamos lá, não tinha mais nada pra comer, meia-noite, né? Aí no fim das contas, foi uma porção de batata. Só tinha uma também, Era era o um que tinha. era. Ficamos conversando. E daí saímos de lá e fomos pra Praz. Aí ficamos conversando. É Até que a minha às amiga 5 morava da bem manhã. perto. A amiga dela que ela morava junto. Daí ele foi me... Gostava de conversar. Quase 5 nada. horas da Sabe, manhã. A Aham. gente conversava muito. Gente, nesse dia a gente contou a história de vida um do outro. Então, assim, já se sabia, já se conheceu ali, né? E ali conversamos, daí assim, eu pensei, me deu um beijo até agora. Não. 5 horas de Não sei, conversa. será que esse piá... Ela achava que a Coca era Fanta, gente. Será, Ela gente? falou assim, eu acho que ele gosta de menino também. Ele quer fazer meu cabelo. Sei. Não. É, daí a gente conversou, e aí no outro dia era domingo, né? Quedas também, né? Agora eu nem sei como é que tá, mas não tinha quase nada aberto. E aí eu ia... Agora tem o Sparta, que É. fica aberto de segunda a segunda. Inclusive, no episódio anterior, você criou uma vontade imensa, né? Gente, Sério? Provavelmente a gente vai Não. sair daqui. Faz- vai lá, Faz uns vai 2 lá. anos Sem que a gente não dúvida. vem pra Quedas. 2 anos? 2 Aham. anos. Condições financeiras. Tudo, né? Trabalho. Planos, trabalho. Sobrado. É, casa. Uma casa sendo construída. É, A segunda, se diga-se de passagem. Daí a gente foi... daí tinha um almoço. Essa noite aí até 5 não rolou nenhum selinho. Não, daí deu um... Daí Ela me agarrou no no fim das final deu um contas. beijo, né? Do mesmo jeito que ela tomou a atitude de ir pegar a segunda via, ela me agarrou, né? Vamos ver, né, o que é, né? Aí, o que acontece? Se correr daí, não insista. É. Vou fazer uma reflexão aqui. O cara fica enrolando a menina até as 5, né? Tem que pelo menos dar um beijo. Tem que dar um beijinho, né? Não, tem que ver se ela tá interessada de verdade. É, Fica naquele medo, Né? Ela faltar o trabalho. Não, ela faltar o trabalho e pegar uma Eu sou segunda via muito que ela não empenhada, precisava, né? Encontrar no mercado um mês de conversa, tinha que ter certeza que ela tava interessada, né? Era o mínimo que eu tinha que fazer. Eu tava testando até onde ia a vontade. Aham. Será mesmo que ela tá afim ou é uma brincadeira? Não, brincadeira. Um Pegar- mês, Vai sair um João Kleber ali. né? Exato. Enfim. Daí, no outro dia, eu ia no almoço de CTG com essa minha colega. que E eu a gente- nunca tinha ficado no domingo aqui, então eu não sabia. Na De- verdade, eu nunca tinha ficado no final de semana aqui. Eu não Sim. sabia onde. Aí ele comer, deu mas uma eu de não lembro, né? desentendido, né? Eu falei, tem lugar aberto aqui, Pra amanhã, pra restaurante. almoçar. Ela falou, Quedas do Iguaçu no domingo, restaurante aberto? Naquela época, hoje não sei, tá, Sim. gente? Mas naquela época, não tinha. Aí eu falei, olha, eu vou no almoço amanhã no CTG, se você quiser ir. A gente tem uma mesa lá, né? Se você quiser ir, Tem um lugar. tá sobrando um lugar Um lugar aqui, ó, pra você. no meu coração. E aí ele aceitou. Daí a gente se encontrou no A gente outro se encontrou dia. no outro dia. Fomos no almoço. E ali começamos o nosso rolo, né? Nosso... Que não foi de cara namoro, assim. Sim, Era um é, rolo. até porque você não queria namoro, Não, né? queria. Eu queria um rolo. Você Depois. sabe Queria um que pega eu- fixo, É. de longe, distante, que ela pudesse dar tchau pra ele na sexta-feira, aproveitar o final de semana. Sim, eu entendo. Eu e o Jonathan, a gente se via nas festas, na verdade, assim, os dois, né? Bem piscateiro. Ia pra festa e a gente só se encontrava no fim. Daí ia pra casa. Fim de festa. Tinha alguém lá. Não, eu vou contar uma parte também do nosso. Vai chegar uma outra parte do que aconteceu com nós. Mas daí foi assim, né? Era sexta-feira, algum período na sexta-feira eu ia pra minha Ele ia casa. pra Cascavel e ele ia festar lá também. E eu ia festar. Só que assim, eu saía com a minha mãe, com as irmãs na Sim. época, né? Ele era um menino muito recatado. A minha paixão é baile, é dança. Eu amo dança de salão. Eu ia pro baile com Um a minha velhinho, mãe. literalmente, gente. Essa parte deixa eu contar pra vocês. Dentro de mim
né, habita um senhorzinho de 90 anos de idade. Ele ainda não varre a calçada, né? Não varre às 5 e Ainda meia da não manhã. varre a ainda calçada. não. Mas Ele lava, daqui guarda a árvore. até ela Questão varrer a de calçada é uma tempo. questão de tempo, né? Mas enfim. Então a gente ficou um período assim, na sexta-feira eu ia embora e voltava na segunda, né? E ela também ia festar com os amigos dela. Então era o meu pega-fixo e eu era o pega-fixo dela. E ali a gente ficou 1 ano assim. Eu também. Um ano nesse rolo. Nossa, nós também ficamos 1 ano. Mas eu, a partir de um tempo, eu comecei a ficar os finais de semana aqui com ela. Daí né? a gente. Porque assim, eu não apresentei ele pra minha família, pra ninguém. Eu falei, se for pra dar Pra não certo. criar vínculos, né? Isso. Em Senão... 6 meses. Não, no começo, Em 6 não. meses. dá- Com 6 meses eu conheci a família dela, ela conheceu a minha. Mas era um amigo. não. Pra família já era um namorado. namorado. Já é namorado? É, A família né? já Já era deu pra namorado. conhecer. Só que eu pedi ela em namoro Tu pediu ela em namoro. de joelhos. De joelhos. Foi romântico pela primeira vez. com aliança. Gente, Aqui em Criança. Quedas, na frente, onde ele No me lugar- pegou. No lugar onde a gente se viu Pela primeira vez. pra sair, no caso, na frente dos Correios. Na frente dos Correios. Na frente dos Correios. Quando a gente se viu pela primeira vez pra sair, no caso. Uhum. De joelhos eu pedi ela em namoro. Gente, que romântico. Mais um corte aí. Aí, medo dela não aceitar, né? Lógico, porque pedir de joelho assusta, né? É Né? quase um casamento, né? Isso daí. Essa... Pedir namoro de joelho assusta, Na né? verdade, eu não tava esperando. Não tava esperando. Não. Encomendei aliança, fiz uma jogada com as amigas pra descobrir qual que era o número do dedo Do dela, dedinho. né? Comprei errado, devolvi pra fazer de novo. O dedo fininho. Né? Meu A Deus. aliança dela cabe dentro da minha, né? Então fica complicado. Aí pedi ela em namoro. No dia que fez 1 ano que a gente tinha saído a primeira vez, né? Pedi ela em namoro. No mesmo lugar onde a gente tinha se encontrado. Gente, Começou. um romântico. O último dos românticos. Tá Só aí, até ó. ali, né? Só Só né? até ali. Daí acabou. Acabou. Não, eu sou um cara muito querido, mas eu odeio o mimimi, a melação. Ah, então, a assim, gente é assim, na a verdade. gente Nós se dois somos identifica, mais né? bonitinhos, assim. Eu odeio presente, eu tenho pavor de presente. Né? Ela gosta um pouquinho mais. Eu gosto. Né? Eu gosto, assim, eu gosto de um anel Gosto de de ouro. Ah, Uma correntinha é, de ouro. justo. Eu gosto de coisas simples. Bem Eu simples. eu não gosto de coisa assim muito. Muito elaborada, Não, assim, uma Flor correntinha. pra quê? Não, Né? não. Me leva junto. Uma joia, um A jantar flor vai morrer bacana. Exato, 24 né? horas, eu não sei cuidar de plantas. Minhas plantas, elas são todas de Artificiais. mentiras, né? Para elas poderem durar. Cumpre o papel. Eu tenho uma teoria. Não precisa ser ouro, precisa parecer ouro. Isso. Né? Esse é o detalhe, né? Então, eu também não sou muito disso, não. E para comprar presente eu também... Eu gosto de presentear. Apesar que eu gosto de presentear. O Jonathan já prefere mandar um pix, né? Eu sou Não, bastante não, presente é isso relativo. aí. Eu sou bastante relativo. Dependendo da situação, eu gosto de mandar um pix. Dependendo da pessoa, eu gosto de dar presente. Mas receber presente, eu odeio. Não gosto de Eu receber tenho presente. pavor de receber presente. Credo. Nem dela. A gente não troca presentes. A gente não troca presentes. Nem em dia dos namorados, nem A no gente final sai do ano. jantar, né? A gente sai pra jantar. Aí assim, o que eu... Por ela que eu faço? Ela gosta de um perfume. Não é que eu dou um perfume. Eu compro um perfume porque o dela acabou, porque ela tá precisando. Mas eu não denomino presente, Sim. sabe? É só uma ação. Meu perfume acabou. Então vai lá, compra um perfume novo. Dá o Compra um perfume. creminho, né? Leva pra jantar. Ai, pra jantar, na verdade, assim, ó, matou. A charada É. é levar pra jantar. Eu sou de né? touro, né, Barriga gente? cheia, Vocês ninguém querem- reclama. Não. Vou contar uma parte mais engraçada também da história. Quando, no segundo dia que a gente saiu, depois do almoço do CTG, ela me mandou mensagem de tarde, né? Daí ela falou assim, vamos sair, né, pra comer alguma coisa? Aí eu tenho uma teoria, assim, que eu acredito que quem convida paga. Caiu o Né? Castro. Quem convida paga. Tá Não é que eu não queria pagar certíssimo. para ela, mas quem convida paga, né? Enfim, me chamou pra comer um lanche, chegou lá, pediu um x-tudo. Meu Deus. É que é pra já. Escrevendo você. Pediu um x-tudo. Aí eu falei, caramba, né? Como? Aí é broca, Mas né? é que não é- a gente é sincera, não vai enganar, né? Não enganou, realmente, ela foi realista. Tá certo. E eu pedi um x-salado, né? Falei, bom, E já que ela eu convidou, tomei água. já que ela convidou e ela vai pagar, eu vou ser econômico. Você é um cara econômico. Pedi um x-salado. Falei, não vou abusar da menina, né? Ai, meu. Aí, já fazia 1 hora que a gente tava conversando e ela falando que eu tava pagar a conta, né?
Aí eu falei, vamos embora dela. Ela falou, vamos. E ela não pagou a parte. Contei ironia, logicamente, né? É uma brincadeira que a gente faz entre os amigos. Mas foi muito engraçado aquele dia, né? Porque ela chegar e pedir um X-Tudo... X-Tudo, não. Assusta um pouco, né? Ela não queria esconder nada, né? Não. Queria mostrar Ela ela queria Bem mostrar. transparente. Ela veio de coração aberto, né? E o estômago, então? É, a Nem se Grazi, fala. a Grazi eu conquistei ela porque quando a gente estudava no CEPS, que é a escola que tem aqui pertinho, né? E aí do lado do CEPS tinha um Avalanche. Ai, que Aí a saudade. gente ia no Avalanche, Ah, sim. aí a gente Salada de ia maionese 2-3 vezes por especial. semana. E daí eu ia na hora do lanche lá e tava ela e a Priscila comendo um X. Não, hot dog. De Que era o frango. mais barato, o lanche Com- mais barato que tinha, sabe? Porque elas iam 3 vezes por semana, elas faziam tipo 3 a vezes conta por semana. assim. Elas faziam a conta assim. Todo dia. Todo dia. Vai dar pra. Vou comer o mais barato que E deu dá pra pra comer todo todo dia. dia. Todo dia. E daí elas não pegavam nada pra beber. Ela fala que ela não é boa de matemática, mas com comida ela é Ela fera, fazia né? essa conta. A matemática da fome, ela Funciona só com muito, comida. funciona muito bem, né? E daí eu ia lá, e daí eu pegava uma coca 2 litros. 2 litros, E gente. daí eu ia sentar com elas, né? Daí, vocês não querem coca? Não. Ah, Mas sério? você é um menino muito esperto, Eu né? vi a situação, né? Coquinha geladinha, Coquinha né? 2 litros, aí daí foi assim que a gente começou também a relacionamento. Tomar coca. O primeiro troca de conversa nossa foi ao vivo, né? Não foi por... Não, gente, eu nunca me Porque apertei. ela Eu também, trabalhava né, na um cantina. senhor de 90 anos, naquela época não tinha. nem sabia mexer. Ela trabalhava na cantina, daí eu ia comprar lanche, né? Da escola. Daí eu ficava ali no cantinho e tal. Nem tinha grana, dava um jeito só pra comprar lanche, né? Não, só guardava pra mini pizza e pro empadão que a gente vendia lá, Daí a gente né? começou a conversar ao vivo mesmo, depois que a gente se adicionou nos... Daí você As ficou me redes pedindo. sociais. Não, você ficou pedindo meu número. Aí, E você era difícil igual eu. Fez um Foi difícil, draminha. não? Não. Não, Jonathan, assim, eu gostava de conversar também, assim, né? eu Mas gostava. não foi difícil. Porque daí, assim, eu tinha aquela meta, né? Que eu tinha que a minha mãe falou assim, Tinha que tomar da outra. nem olhe. Ô, Jonathan. Nem olhe. Eu falei, como assim nem olhe, meu bem? Quem me olhou foi ele, não fui eu. Como assim? Dá licença. Ele que é oferecido. É. E aí foi assim, sabe, o nosso Lance. Só que também, tipo, quando eu conheci ele, eu acho que quando ele me conheceu também, a gente não... Nossa, nunca que a gente achou que a gente ia estar aqui 12 anos. Mas eu acho que Era esses só encontros uma coca que... 2 litros, não era? É, mais. É, só, igual agora. nós. Pra Igual vocês nós. verem, Era só um gente, X-Tudo. a qualidade de uma Coca 2 litros. E É, agora ou só do fica pagando lanche, as né? contas do mercado, né? Um X Dividindo, né? Inclusive. Mas nesse meio do caminho que a gente ficou ali nos primeiros 6 meses, como ele ia pra Cascavel, eu ficava em Quedas, eu saía com meus amigos, né? E teve uma festa lá em São João, né? Essa parte a gente ia contar. Teve uma festa em São E João. vocês falam de fim de e festa? Eu encurralei, né? Ela, Vral, com os amigos dela. E ele também. com meus amigos. Né? E já se Lá no encontramos. meio da festa a gente se encontrou. Só que Tá onde? Tô em Cascavel. Só que nesse período Cara, a gente ficou 2 semanas sem A conversar, gente né? tava... Deu um tempinho ali, nem lembro por quê. É, eu não sei, não Meio que se lembro. desentendeu. Pequeno Não, dele. na verdade, Devemos, tivemos um não teve, na verdade. lembro. Não teve nada, a gente só parou de conversar. Acho Foi que a bem gente queria surreal, curtir assim. mesmo. Uhum. Só que, depois que eu terminei meu antigo relacionamento, antes da Fran, eu conheci outras meninas, né? Mas depois da Fran, eu não conheci mais ninguém. E nesse dia dessa festa, né? Eu falei, tô sozinho aqui. Eu falei, vou me atirar pra cima dessas menininhas Tá, bonitas mas aqui, isso né? quanto tempo? Ah, não, 2 semanas. Não, fazia... Fazia 2 semanas que a gente não se via. É, mas fazia uns 3 meses que a gente tava... Fazia uns junto, 3 né? meses ali que a gente tava ficando, digamos Uhum. assim, né? E daí nesse meio tempo, deu umas 2 semanas que a gente não quis se encontrar. A gente não quis se encontrar, e acabou não conversando mais. E fomos pra festa. E deixou pra festa. Daí eu tava lá, eu até vi ela me viu. E... Só que a gente acabou não conversando. Só que o que aconteceu, gente? Eu não queria ficar com a Rodrigo naquele dia. ela queria só que eu outro. sou competitiva. Uma conhecida minha foi e chegou no Rodrigo. E queria ficar com ele. Ela chamou a Fran e Chamou. falou assim, amiga, Só tá que ela vendo não aquele rapaz sabia que eu ali? ficava com ele, porque Conhece. eu escondia de Conhece. todo mundo com quem eu saía. E aí ela falou, amiga, você conhece? Deixa eu te mostrar um rapazinho. Quando aqui. ela me mostrou, eu falei, sim, eu fico com ele. Na hora. Na lata. Ela me deu uma olhada, eu falei, sim. E fui lá e peguei ele e dei um beijo nele. Na frente de dela. todo mundo. Foi a primeira vez que eu beijei Que a ele na frente de todo gente, mundo. que a gente se encontrou em público. Gente, o que é uma competição, né? Né?
Até então, quando ela chegava na minha casa... Mas daí né? você assim também não estranhou, assim? Viu que não, essa... Me agarrou. Não, a verdade foi assim, ó. Eu tentei chegar numa outra moça na festa lá, E ela disse não. ela me disse um não, né? Porque eu tenho aquela teoria do 50-50, né? O não você já vem de berço, Sim, né? sim. O não já vem de berço. Aí eu cheguei nessa moça, então não tive êxito, né? Até porque eu não era tão belo naquela época. Ai, gente! Não, eu tô um cara mais viçoso hoje em Sim, dia, né? sim, A trata gente ficou bem junto. ele. Ela me encheu de amor. Não, eu O vejo cara que ela nos conhe- stories, assim, morro, já falei né, pra você, morro de vontade de tomar café na casa de vocês. Você viu? Mas Aqueles bolos, gente. vocês estão convidados. Morro de vontade. Vocês têm amigos na capital. É só ir. Não, o dia que nós for pra Curitiba, É eu só quero ir. aquela mesa de stories. Pode deixar. Tá? Aquela mesa de reels que bomba no Instagram. E o cara que a Fran conheceu é o cara que eu engoli, né? É o cara que eu engoli. Porque quando ela me conheceu, fazia 10 anos que eu pesava Eu lembro, 69 ele era muito quilos. magrinho, Essa era né? bem Eu magrinho. lembro. 69 quilos há 10 anos. Em um ano eu engordei 10 quilos. Nossa. Né? Então, É que parou aquela vida de pão, Nescau E e leite, né? Ali. e daí assim, era o café da manhã, almoço, e eu tenho esse costume de tomar só café da tarde, né? Eu janto. E ela janta. Mas eu às vezes É, eu janto, às quase vezes só tomo não. café da tarde e janto. E jantar, Exato, né? eu tomo café da tarde e janto. Então, voltando lá em São Jorge, na festa, ela, daí aconteceu ali e tal, ela fez a competitividade dela, né? Aí foi a primeira vez que a gente ficou em Ajudou. público. E daí Dali a gente realmente. foi em público. Engatou. É. Mas é assim, eu acho que tudo que é pra acontecer, vai acontecer, o universo vai conspirar, né? Assim como eu acredito que era pra conspirar pra vocês virem aqui, já falei pra vocês. A gente conversou né? bastante, né? Conversamos bastante. O dia que o Rodrigo me chamou e ele falou, assim, o textinho que ele me mandou, eu falei, meu Deus do céu, o que é O que isso? tá acontecendo? Que Porque- loucura que é essa? Por que ele tá vindo me passar essa mensagem, né? E foi bem numa época assim que a gente começou a procurar, eu, né, particularmente comecei a procurar terapia ali e tal, constelação familiar, né, que compartilhei pra você. Inclusive eu quero trazer alguém aqui da constelação familiar pra explicar isso pras pessoas, porque muitas pessoas veem a constelação familiar como uma bruxaria, um negocinho, Sim. e não é, né? Então eu acredito muito nisso no universo. O quantas coisas vocês Sim. construíram, quantas coisas nós construímos por um simples encontrinho Exato. ali, né? Por uma troca de olhares, por você não ter vergonha de chegar na pessoa, né? Então eu acho que isso é bem importante. É a ação, né? É a planejação. Planejação. Planejei de ir lá buscar uma segunda via Né? e agir. E vai fazer 10 anos, né? 10 anos. 10 gente. anos. Viu? E assim, que momento que vocês resolveram juntar os paninhos assim? Na Daí verdade, foi nesse transferido, período, né? não, nesse Foi. período, nesse um ano, ela mais estava comigo do que com as amigas Sim, dela, né? né? Eu morava já sozinha, mas eu basicamente ficava na casa dele. É, Né? Nesse E período. nessa época eu tinha começado faculdade aqui. Eu ia pra Cascavel todo dia, daqui eu comecei psicologia. Ai, não acredito! Fiz um semestre. Aí nessa época eu trabalhava. Nessa época eu já tava trabalhando na padaria, que meus pais tiveram uma panificadora aqui ali na Rua Laranjeiras. Uhum. Trabalhava lá com eles, saía acho que 4 horas Uhum. da tarde, daí ia rapidão, né? Um banho rapidão, pegava mochila e ia pro ônibus e pegava o ônibus e ia pra Cascavel. E aí eu voltava tarde, né, da faculdade e ia pra casa dele. Eu tinha uma bis na época. E chegava da faculdade e ia pra casa dele. Então, basicamente. pra mim é kitnet. Aí eu Né? comecei a revolução, Aí eu assim, comecei a né? revolução na Ah, minha tu já vida. gostava da... Porque assim, o Rodrigo, ele, quando ele morava sozinho, o guarda-roupa dele era a caixa de medidor da Copel. Meu guarda-roupa era uma caixa de medidor. Ele não tinha Meu guarda-roupa. fogão Fogão era um fogareiro. Aí, Só tinha geladeira. a cama. Meu sofá era 2 cadeiras de praia. Exato. Você chegava Só que- lá, você sentava É que na. você só vinha ali só pra dormir, né? Só Eu se só alimentar e dormia. dormir. Aí, Eu era um só rapaz que daí solteiro nessa. e, a primeira e única moça aqui de Quedas foi ela, né? E eu Não não, eu ficou não com mais tive, eu não ninguém tive, eu não fiquei com mais ninguém aqui. Eu fiquei com outras moças antes dela lá em Cascavel, mas antes dela, né? Então não tinha ninguém aqui, né? Era só eu. Então tava tudo certo, né? Rapaz solteiro, Aí chegava lá, né, no pezinho dele, cadeirinha de praia. cadeira de praia, Senta aqui. né? Tomava tererê. Viciado em tererê, o Ah, Jonathan eu sabe. lembro que É, toda e aqui vez que eu sempre ia quis. lá na Copel,
Copel tinha uma garrafa, uma era senhora no sagrado. café. Na verdade tá no carro, é que a gente esqueceu a cuia lá em Cascavel, no fim das contas, né? Mas tá sempre mas com a gente. aí a gente já tava num lance mais sério, assim, né? A gente já tava namorando, na É. verdade, todo mundo já sabia, minha família já conheceu ele, né? E aí eu falei, Rodrigo, vamos comprar um guarda-roupa, né? Cria vergonha na cara, né? Tu trabalha na Copel. Aí, dali do guarda-roupa, compramos pela internet, né? Era um domingo. Eu Porque sou. vocês também adoram o faça você mesmo, né? Faça você Exato. mesmo, adoro. Aí, e eu pesquiso, eu sou um cara econômico, né? Então quando eu quero comprar alguma coisa eu pesquiso bastante. Eu namoro muito antes de comprar. Porque daí o Google gosta de mandar umas promoções, né? Uns ads de promoção pra nós. E ele sabe que a gente quer comprar. A gente só Sabe. precisa de um preço bom, né? Então daí eu comecei a pesquisar. Aí eu encontrei o guarda-roupa e a cama não, a cabeceira, Daí eu falei assim, é o jogo, você tem que comprar a cabeceira já junto. né? E ele não queria. Eu falei, e tem que ter espelho nesse guarda-roupa. Pra me Aí eu- maquiar. Daí eu acabei olhando na internet, daí eu fui numa loja aqui, em Quedas, eu conversei com o gerente da loja, ele vinha lá na Copel, resolveu umas questões, né? Daí conversei com ele, falei, cara, encontrei na loja, é tanto, vamos negociar isso daqui, né? Uma montagem, uma entrega. Aí eu consegui um preço igual da internet, com montagem, com entrega da minha casa. Falei né? pra você Acabei comprando que aqui, ó. tinha os impostos dele tinha vindo aqui. Não, foi bastante imposto aqui, foram Mais 2 no mercado, anos. né? Mais É, no mais no mercado, né? Nos bailes, por aí, né? Nos bailinhos. Nos bailinhos, nos lanches da cidade, né? Pizzaria, né? Então, E ali foi. Daí foi pra. Deu outra transferência. Aí veio a pra transferência. Cascavel. Com quanto tempo tu foi transferido pra Cascavel? Faz tempo, né? foi em 2015 que eu fui transferido para A gente Cascavel. ficou uns 2 anos aqui, Isso. namorando, assim, né? E aí quando saiu a transferência do Rodrigo. Na verdade, a minha intenção já era me mudar pra Cascavel. Psicologia, Já era. né? Estudando É, lá. mas a minha, na verdade, não, porque eu sou apaixonado por Quedas. É que eu sou sempre tive apaixonado. vontade de morar numa cidade, né, com Maior. maior. E eu ia perguntar Eu já isso tinha pra morado você, em gente. É uma Curitiba, das então. nossas perguntas, assim, porque a maioria das pessoas falam, né? Ai, Cidade cidade grande é grande, tudo bom, shopping, tem- opções, muito, né? Como é que foi essa Não é meu mudança aí? perfil. Não na é meu verdade. perfil? Não, o Rodrigo gosta Meu do perfil é interior. cidade pequena, interior. Foi bem drástica a mudança. É assim, Cascavel, beleza, porque eu nasci lá, na verdade. Antes de vir pra cá, eu morava lá, né? Então, assim, em relativos, tem mais coisas pra fazer. Mas do que ainda é aqui, uma lógico, cidade né? de interior, ainda tem É. essa Uhum. sensação, né? É, Questão tem do esse pessoal se sentimento, cumprimentar. sensação Sim, eu É, fiz muita isso, amizade em Cascavel. do vizinho, de conversar, né? Tem essa essência ainda de cidade Sim. interior, né? Apesar de ser, tecnicamente, comparado com o que é uma cidade grande, né? O curitibano tem fama de ser frio, né? Eles são mais fechados. É, o clima ele influencia, Na né? verdade, assim, é até você ter aquele primeiro contato, porque eles são mais, como é que fala? Reservados. Receosos, assim, receosos, também, né? né? Porque é uma cidade muito grande. Muito né? grande, tem um pouco mais de violência. Mas né? é bem diferente de uma cidade menor, muito diferente. Você não consegue ter tanto vínculo, assim, de amizade, igual aqui. As Uhum. pessoas se conhecem, se visitam. Toma tererê junto. É, junto. exatamente. Lá as pessoas não são, assim, de ficar indo visitar, né? É mais difícil. Até porque vai gastar bastante, né? Um mora num lado, outro mora no Mora outro da no outro. cidade. Se faz é uma pra, viagem. quando é pra se encontrar lá, vamos em tal lugar. Um barzinho, né? Enfim. E a gente já basicamente morava juntos, né? Mas daí veio a transferência. Aí eu chamei ela e falei, ó, surgiu uma transferência pra mim, né? Pra voltar pra minha terra. E eu tenho interesse, né? Eu vim pra cá com essa intenção, na verdade. Apesar de, depois de conhecer Quedas, gostar muito daqui, né? Uhum. Aí eu fui pra lá, daí ela falou, não, eu vou junto contigo. Eu falei, ou a gente junta de vez, né? As Ou- escovas de dente, ou cada um pro seu É, lado. de fato, a verdade, eu não convidei, né? Tem que ser justo, tem que ser realista e sincero. Eu falar assim, você quer ir comigo? Eu não fiz essa pergunta. Até porque é uma carga de. É, Eu acho que é uma carga muito forte, né? Você fala assim, larga tudo aí e vem comigo, né? Então deixa a pessoa aí decidir daí ela isso. acabou tocando no assunto, daí ela falou assim, mas eu tenho interesse sim, eu quero sair de Quedas. Eu falei, então vamos. Então, daí na época, apesar de eu não comprar as minhas coisas, na época eu tinha dinheiro guardado, sabe? Então, Nome. sempre muito econômico. Né? Aí a gente já foi pra lá com a ideia de comprar uma casa, né? Em Cascavel. É. Cascavel. A Aí gente, eu na tinha- verdade, quando a gente tava aqui, a gente até olhou alguma coisa, né? A gente olhou Pra 3 comprar aqui. casas aqui pra comprar Mas e tal, né? não- Só que já tava vindo a ideia da minha transferência há algum tempo, né? Já
tava rolando essa intenção e tal. Aí um colega aposentou lá, surgiu a vaga dele, meu nome foi cogitado, né? Aí entra para uma banca, o pessoal analisar e foi votado, foi aceitado meu nome. Então eu fui para lá, a gente já foi com a intenção de comprar uma casa, né? A gente tinha o dinheiro da entrada guardado e a gente procurou, pesquisou, daí acabou que no fim das contas a gente acabou construindo uma casa, né? Lá. E ficamos, aí a Fran trabalhou lá, né, em algumas empresas, né? Crescemos lá, né? Tanto de casal que aí a gente foi para morar junto de fato, né? Aí veio, né? Dividia. Exato, aí veio as diferenças, né? Mas assim, foi muito tranquilo. É, que a gente é mais tranquilo. A gente é muito, muito tranquilo, assim, relativamente falando. Lógico que vai ter, né? São duas culturas totalmente diferentes, criações diferentes. Mas como eu sou um cara mais tranquilo, assim, e ela também é uma moça mais tranquila, né? Não rola DR. De verdade mesmo, a gente nunca brigou. A gente sabe? não briga, digamos assim, em tons altos, né? Gritaria, né? A gente eleva o tom da voz na conversa mais quente, assim, né? Hoje a gente tem aprendido a lidar. Ah, tá chateado, Inteligência fica emocional. quieto. Não tô a Depois fim de conversar conversa. hoje. Ou quando Vai conhecendo, a né? conversa tá esquentando muito, que a gente vê que vai ir pra uma briga, um para. Quando um não quer, dois não briga, né? É mais pura verdade. Exato. E eu sou muito analista, assim, sabe? Eu olho muito as coisas. Ir pra Curitiba, né? Que depois vem a parte de Curitiba, mas ir pra Curitiba eu mudei, melhorei muito como pessoa, assim, sabe? E era porque ele não queria. Até os meus sentimentos, entendimentos de vida, até a parte espiritual. Nossa. Foi muito. Muito Então doido. daí a gente construiu em Cascavel. Quase vocês não gostam de uma obra, né? Não, A gente quase acompanha nada. e quase não gosta. Não. A gente tem pavor de obra, né? Toda semana é uma Falou em obra. obra. Tem gente que fala, como você tem exposição? A verdade é que eu não gosto mesmo. Rodrigo né? não gosta de Eu não mudanças. gosto de mudança. E eu- Eu tenho pavor gosto. a mudança. É Mas que eu eu gosto vou muito. falar assim, detalhe, a minha mãe se mudou muito, gente. Eu me mudei muito na Vocês minha têm que quebrar esse infância. ciclo aí. Me mudei muito Ai, constelador. Me mudei muito na minha infância, então acho que acarretou. Claro que quando me mudava na infância, assim, pra mim era ruim, mas hoje fez com que eu não tenha medo de mudar assim pra outra cidade. Claro que você vai analisar de fato se compensa, se é válido, né? Mas eu não tenho medo se falar assim hoje pra mim, Fran, tem uma oportunidade pra você e pro Rodrigo aqui e se for melhor do que hoje a gente tá, eu falo vamos. E você já vai fazer. Vai pé no chão, né? Ah, não, eu analiso todas O as Rodrigo vai possibilidades. analisar Eu todas as olho o que possibilidades. vai dar errado. É. Eu me Ai, o Jonathan é assim. eu me preparo para Pro dar pior. errado. Pro pior. E daí tem um detalhe que eu sempre falo pro Jonathan, que quando você se prepara pro pior, o pior Vai acontecer. né? Porque eu acho que o universo entrega tudo que a gente tá buscando. Então, se você tá buscando o pior, É que é esse que vai vir. chama de foco, né? É. Então quando você vai pro foco, Uhum. né? Então se o foco é dar errado, mesmo que você não queira, o foco que você está se preparando, que você está enxergando, Sim. é o errado. Então você tem aquele videozinho, aquele filme, na verdade, que tem não lembro o nome agora, Vida de Inseto? Não olha pra luz, ela é tão Não olha pra bonita. E vai pra luz, né? É. Então assim, se você olhar para aquilo, vai para aquilo. Isso. Eu exato. tenho esse problema. Estou melhorando. Eu penso nos imprevistos. Eu acho que não existem imprevistos. São todos previsíveis. Todos previsíveis. Uhum. É bem isso. Pra parar o carro aqui na frente, eu falei pra Grazi, eu parei numa sombra. Daí eu pensei, não vou parar aqui. Que Vai hoje mudar é o domingo, sol. Hoje é domingo, pode vir um bêbado ali fazer o contorno e bater no carro. Uhum. Troquei o carro do lugar. É igual eu. Imprevisto eu acho que não tem. Tem Eu- algum que pode acontecer, claro, né? Mas eu acho que tem muitos que são Eu previsíveis. também eu vou no previsível. Penso tudo que pode acontecer antes de fazer. Analista crítico, né? É. É o nosso perfil. Eu já não. Nossa, Nem penso nisso. não, eu só paro. É o que a gente conversou, né? Somos perfis, né? O Jonathan é igual eu, né? O pé no chão, né? O firme ali na história. E vocês são o balão, É. Tem que né? segurar, Do senão. relacionamento. Então, voar livre também é um problema. Sim. Muito. Se fosse os dois igual, Não dá né, certo. não ia Não dar dá certo. certo. Tipo, imagina os dois pensar, vamos fazer, É. vamos É. fazer sem pensar. Não, vai ia dar certo. Não vai dar E certo. os dois, pé no chão, não iam fazer nada também. Também não ia sair do Ficar lugar. com medo demais. É, mas é o relativo, né? Porque apesar de ser pé no chão, os dois querem ir pra frente. Sim. Né? Esse é o legal dos casais, assim, quando a gente consegue encontrar, tipo, eu sei reconhecer O equilíbrio. o equilíbrio, né?
eu descobri isso do nós dois ali no Empretec, no curso que eu falei pra vocês. Porque eu vi assim que eu precisava de alguém e que eu precisava da opinião dele. E que eu precisava parar e ouvir, porque eu só fazia. Só fazia e só fazia. Colhia bons resultados? Colhia. Mas quando eram resultados amargos, também colhia em grande proporção. E quando você tem alguém que, né, tem esse olhar de, vamos analisar, vamos ver se é isso aqui, crítico. Olha tudo. E tudo exato, aqui, né? eu só olho a oportunidade. Gente, agora é uma oportunidade de ouro. Você vai ver, às vezes não é uma oportunidade de ouro, né? Ou não é tanto. Ou não né? é tanto. Nós fomos no curso do X-Business ano passado, né? Ano Muito passado. legal, a gente acompanhou vocês lá. E cara, naquele momento eu pude ver exatamente isso aí que a gente tá falando, tipo, de o quanto eu sou assim, e o Jonathan, o quanto ele para. A gente é muita emoção, né? Emoção, exato. O Thiago Nigro começou a vender aquele livro dele lá por centavos, ele chegou em 50 mil, e eu ofereci uma bagatela, até que esse aqui ele falou assim, quando ele botou a mão na minha perna, ele falou assim, pá, calma. Você vai ter que pagar. Calma, que depois vai ter que fazer Pix. Eu falei, é verdade, então não vou fazer. Bem no fim, né, era uma reflexão de que ele nem cobrou, né, da mulher lá, ofereceu, né. Uma viagem pro São Paulo. Lá. Daí esse aqui ele fala pra mim até hoje. Tinha que ter vendido o carro e comprado o livro. Ele fala isso aqui, ele fala assim, só que isso são experiências que a gente só pega se você não viver ela, né? Sim. Pra você parar e prestar atenção. Ele fala, nossa, Tinha 1000 pessoas lá, uma só que teve coragem de ir até o fim. por que eu não deixei? Porque Porque eu iria. É da minha natureza ir brigar num negócio desse. Eu iria. Só que quando eu escutei ele falando, Você parou. eu falei, opa, quem sou eu para entrar no Pagar leilão? 50 mil no mês. Nesse 50 mil momento. nesse momento, e o que vai me agregar? E daí eu comecei a pensar, o que vai me agregar? Eu não sou do investimento, quem é do investimento é ele. Eu nem fui no X-Business pelo Thiago Nigro, eu estava vendo outros, ele que queria ver. Eu pensei, verdade, não preciso pagar 50 mil não. Já ele viu assim, por que eu não arrisquei Por que um que pouquinho eu não mais, né? Então assim, é aquelas coisas que você tem que estar de fora, até acho que a Duda falou isso aqui, né, no episódio Que é mais passado, fácil né? você Quando a solucionar gente os problemas quando você tá fora. se afasta, né, pra enxergar os problemas, né? E é isso Também. aí. Tem que sair, né? E o nosso relacionamento ele só começou a melhorar quando ele começou a entender assim a questão do outro, né? Nossa, antes era ruim. Não, ele melhorou mais. Ele melhorou mais. Melhorou eu falei, mais. eu falei, É, seria ruim a se eu acho- redundância, ela cabe aqui, né? Ela Melhorou já é mais, né? Exato, Mas melhorou mais. Já melhorou, né? Mas porque assim, hoje em dia não é duas crianças, né? Sim. A gente evoluiu bem. É assim que eu digo. Né? Tanto é que eu vai falo amadurecendo. sobre imersão, se vocês forem nesse tipo de imersão, tem aquela do Anderson Luiz lá que ele faz lá em Curitiba. Nossa. A gente ainda vai fazer, a gente tá num caminho, num processo, né? A gente ainda vai fazer mais Porque coisas. tem umas coisas assim que, tipo, eu sou muito cético, então eu não acredito nas coisas. Mas aí tu vai lá, tu entra no ambiente, sabe? Você sente começa a se energia. conectar, assim, e você vê, você destrava uma coisa que tava ali te incomodando há muitos anos, tu destrava. E eu acho que o Jonathan tem um problema igual eu, pessoas, né? A conexão, É, né? Confiar. confiar. A Grazi tem um pouco também, né? Vem melhorando, que a gente conversou, né? Mas eu acho que a gente tem mais disso, né? Então, eu acredito que exista mesmo, né? Que dê para melhorar, né? Eu já entendi isso em mim, Sim. né? O primeiro Mas passo acho que é entender. É fazer, né? Conhecer, né? E a questão que você comentou de ouvir, essa é uma barreira que nós temos ainda um pouco, sabe? Eu não sei ouvir. Ela não consegue ouvir, né? Ela já reconhece isso, eu não brigo mais. Não, se reconhece já é assim, tipo. Eu não Muita brigo evolução. mais, né? Brigar que a gente diz é debater mesmo, Sim, discutir, sim, sim. né? Não é uma coisa ruim, tá? É só de perder energia. Não perco mais energia com isso, né? Hoje eu deixo dar errado. Pra desse poder Né? depois dizer que você tem razão. Não jogar na cara, não. Canceriano. Canceriano. Eu avisei, né? Longe- Só não, que eu não longe vou de falar mim. nada. Você já sabe. É. Não, pra ela eu não falo. Pra outras pessoas talvez eu falaria. Uhum. Pra ela eu vou, porque assim, eu sei que dessa forma eu não vou conseguir com ela. Sim. Eu vou chegar com ela e falar assim, ó, agora a gente vai fazer assim, agora vamos tomar esse caminho? Ela é realmente. Eu preciso enxergar que aquilo não vai dar certo. Sim. Sou muito visual. Nós somos céticos, a gente já consegue enxergar, Sim. né? Você entra duvidando, né? É. Eu tenho a noção de engenharia, né, da coisa.
eu gosto muito da física também, né? Então você tem a noção da engenharia da coisa, né? Do cálculo da coisa, né? Não o cálculo de fato, mas o cálculo do que vai acontecer, o que precisa para aquilo. A gente não faz, a gente não age muito, né? Mas a gente sabe o caminho. Calcula bastante. A gente sabe o caminho. Eu falo assim, ó, se o Jonathan tivesse colocado em prática todas as ideias... Não, se eu tivesse aberto os 10 negócios que eu tive ideia... É igual eu. Rodrigo. É igual eu, igualzinho. Não, e Se o fosse Rodrigo fala, E uma a ideia, gente, eu falo, a gente viaja nas ideias, assim, a cabeça, bum, conversando só nós dois, muitas vezes, sabe? E daí chega na hora, assim, fala assim, Fala da coragem. não, melhor não. Ai, mas é que, Não. né? Mas se der errado, Mas tal o mas. coisa, o mas ele sempre atrapalha. O mas sempre vai atrapalhar. Ele sempre vai ser empecilho. Viu, mas eu acho que você já tá num caminho de evolução aí, né? Foi a ida pra Curitiba, né? Então, continuando na história, né? A gente foge um pouco e volta na história, Aqui né? é assim. Então, assim, aí veio o meu setor mudou para Curitiba e eu não quis ir junto com o meu setor, né? Aí eu acabei indo pro 0800. Só que eu sou um cara linha de frente, sou um cara proativo, sou um cara de resolver o problema, entendeu? De corpo a corpo. Gosta de problema. Gosto da coisa, A gente não quer, mas não foge, não tem como fugir dele, sabe? Será? A gente trabalhou há muito tempo, que eu trabalhei 2 anos com o Jonathan sabe, conhece meu perfil, e ele nessa parte ele também é parecido, né? Aí foi nesse momento que eu conheci uma coisa que existia, eu sabia que existia, mas eu não entendia, que foi o caminho da depressão. Eu entendi que existe um caminho para aquilo, Sim. entendeu? Lógico que para cada pessoa ele funciona de uma forma, e para mim foi o fato de perder a rédea da minha vida, né? A gente entende que quem olha pro lado de Deus, eu não olhava isso antes, né? Entende que na verdade você não tem a rédea da tua vida, né? Nem momento. Deus Tem dita as controle, regras, né? né? A oportunidade, ele vai te capacitar, a oportunidade vai aparecer e você vai aproveitar da forma que for melhor e mais conveniente naquele momento, né? Mas a gente tem o poder da escolha. Naquele momento eu escolhi não ir, né? Porque eu ia passar por esse entendimento do caminho da depressão de qualquer forma, tá? Se eu tivesse ido, porque nós estávamos numa fase assim, a gente ia quitar a casa que a gente tinha construído, né? A gente pagou uma parte e financiou uma parte da construção, e a gente ia entrar na melhor fase da nossa vida, que era quando a gente ia poder aproveitar, que a gente ia poder viajar, a gente ia poder trocar de carro, né? Então, tecnicamente, dentro da possibilidade da vida, por que a gente entende dessa forma? Porque as coisas estão dando certo. Quando as coisas estão dando certo, você acredita que você tem a rédea da sua vida, né? Ali a minha vida, pra mim, começou a dar errado. Por quê? Apesar de dinheiro, apesar de condição, de ter carro na garagem, de ter a moto, de poder fazer um passeio, comer a comida que você quer, né? Eu perdi a rédea da minha vida, né? Naquele meu entendimento. Então, assim, eu fui transferido para o 0800, né? É um setor mais travado, né, dentro da empresa, né, porque ele tem um script, né, para você seguir, Fechadinho. é fechado, é um pouco engessado, né? Até por questões de necessidade do setor, eu nem julgo essa parte, né? Mas eu não era meu perfil naquele momento, né? Porque quando você entra na empresa, quando você conhece outros setores, para você ir para essa parte é muito mais difícil. Aí eu conheci esse caminho da depressão na questão de perder a rédea da vida, e eu conversei com um amigo meu, amigo de longa data também, que ele é meu amigo antes de ser gerente na Copel, né? E conversei com ele e tal, pedi um conselho e tal, uma luz assim, ele falou, cara, venha. E ele virou gerente do meu setor, né? Ele era meu amigo antes, ele falou, venha, a gente precisa de gente com know-how aqui nesse momento, né? É Curitiba. Ele falou, a vaga existe ainda. Aí, sentei para conversar com ela, falei, a gente tem 2 possibilidades, ou eu vou ficar aqui desse jeito, né, e não tô feliz com o que eu tô fazendo, ou a gente vai embora. Então, assim, passar pelo sentimento de depressão, eu vou passar de qualquer jeito, porque eu não queria ir embora, né. Aí eu falei, eu acho que ficar aqui vai ser muito pior. E vai ser ruim, mas ficar vai ser pior. A Né? gente não vai saber o que tá esperando a gente lá, né? E eu sou um cara econômico, né? Daí eu comecei a calcular, né? Falei, nossa, o custo de vida lá vai ficar muito maior. Vai fugir da nossa possibilidade, né? Porque aqui ela ganhava mais que... Lá em Cascavel, no caso, ela ganhava mais que eu na época, né? E eu, vamos. E ela falou assim... Que nunca foi dinheiro, né? Não. E daí ela falou, vamos. Mais uma vez ela falou, vamos, né?
Primeiro foi daqui pra Cascavel e Cascavel pra Curitiba. Aí eu falei, então beleza. Daí conversei com o meu gerente, né? Falei, cara, eu aceito. Ele falou, então vamos mexer o doce nesse negócio aí. Só que eu não acreditava que ia ser tão rápido. Eu achei, vai demorar, sei lá, uns 6 meses, talvez mais, né? Em 2 semanas ele me ligou de novo e falou, cara, segunda-feira você se apresenta aqui. Ele achou que ia demorar, que ia ter um processo, né? E, inclusive, ele conversou comigo, né? Não vamos agora. Não, ele não falou isso. Ele Não, o conversou meu gerente. comigo, o gerente dele conversou comigo, a gente é Ele é amigo. meu amigo, o Júnior, né? Na verdade, a saída para Curitiba. Curitiba, eu conversei muito mais com ele no começo do que até o Rodrigo. Porque ele queria muito que o Rodrigo fosse, né? E ele sabia que eu ia conseguir destravar o Rodrigo para a ida, né? Hoje eu converso com ele muito, né? Eu falo pra ele, eu sou grato a ele por isso. E a gente conversava muito. Apesar de eu ter sofrido bastante, mas eu sou grato, né? E a Fran conversou muito com ele. Daí a gente acabou aceitando, mas eu comecei os cálculos, né? Falei, gata, a gente não vai conseguir viver com essa grana. E eu já comecei a olhar a casa pra alugar. E ela começou a olhar a casa. Aí eu falei, Gostei dessa coloridinha, tem uma armadilha na frente. Aí a gente tava pagando a nossa primeira casa ainda. Aí a gente ia pra lá, ia viver de aluguel, falei, a gente tinha que vir pra aluga Curitiba aqui. uma vez por mês. Não ia dar pra pagar o aluguel todo lá, porque lá é bem mais caro, né? Mas já era uma ajuda. E eu sem emprego, né? Porque eu trabalhava em Cascavel, tinha meu emprego, né? Pegada. Tava no meu empreguinho ali, tranquilinha. O que tu fazia em Cascavel? Na verdade, eu trabalhei em tantas coisas, mas na época que foi a ida pra Curitiba, eu tava trabalhando numa empresa de financeira. Financeiro de uma empresa de agronegócios. De agronegócio. Venda. Mas eu trabalhava mais na parte administrativa mesmo, né? Administrativa financeira. E nessa empresa, além de eu cuidar da parte financeira da empresa, eu cuidava dos contratos de aluguéis dos donos. Porque eles não deixavam em imobiliária para administrar. Então, quem trabalhava no financeiro que fazia parte da administração desses contratos. Então, eu já trabalhei também em imobiliária, na época de Cascavel, mas sempre na parte administrativa. E sempre foi voltado para o aluguel. Então, sempre tive esse convívio com o aluguel. E aí, quando surgiu essa hipótese de ir para Curitiba, eu sempre, desde o primeiro momento, falei, vamos. Desde o primeiro momento, falei pro Rodrigo, a gente tem que ir. Ela queria uma cidade maior, né? Não é nem isso, eu visei a oportunidade de crescer, de mudar, tudo. Viver novas experiências. Viver novas né? experiências e em relação à família mesmo. Eu acho que essa questão de nós termos ido pra lá, só eu e ele, longe de todo mundo, acarretou que a gente ficou mais unido. A gente teve que entender que era eu e ele. Eu tinha alguns conflitos familiares e a Fran queria resolver esses conflitos familiares. E aí eu falei, a gente precisa, porque a gente precisa dessa experiência mesmo, né? Mesmo que eu tinha na minha cabeça, vai ser difícil, mas a gente vai dar conta. E na cabeça dele não. E eu já comecei a olhar a casa, literalmente, assim, casa pra alugar. E lá o aluguel não é tão barato, né? Então, mas as oportunidades de emprego, isso é bem maior. E eu nunca tive medo disso, nunca tive, porque quando eu fui pra Cascavel, que eu saí daqui, né? Eu cheguei lá, eu tava recebendo seguro-desemprego. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em casa, eu detesto. Não fica parada. E aí, no meu seguro-desemprego, já comecei a olhar a vaga. E no que eu comecei a olhar a vaga, acho que eu fiz 2 entrevistas. E nessa segunda entrevista eles me chamaram. E aí, gostamos de você e tal. Comunicador, né? Um mês. Aí eu expliquei, olha, eu tô recebendo meu seguro-desemprego, né? Se vocês conseguirem. Não enfim, aceito. né? Não aceito. Enfim, aí eu comecei a Coisas trabalhar. de cidade pequena que na cidade grande não existe, né? Aí porque eu não comecei... tem, primeira a coisa é a confiança, né? Exato. Justamente. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como auxiliar financeira na empresa. E ali eu já comecei a trabalhar, então eu não fiquei assim muito tempo. É nessa mesma empresa que você tá até hoje? Não. Aí veio a pandemia. Não, isso lá em Curitiba, né? Esse primeiro trabalho foi em Cascavel. No Cascavel. Então, assim, eu nunca fiquei parada, né? Aí, quando a gente foi pra Curitiba, eu tava de financeira mesmo, assistente financeira. E aí, fomos pra lá. E daí, lá, eu comecei também a procurar trabalho. Aí, eu trabalhei numa empresa no faturamento, que era de carros, né? Vendia carros. Isso, uma concessionária, uma garagem de carro. Só que entrou a pandemia. Porque a gente foi pra lá em 2019, final de 2019, novembro a gente se mudou. E aí daí no final do ano começaram a falar e ali no começo do ano estourou, né? Lá você ficou 2 meses parada, né?
eu fiquei 2 meses parada em Curitiba e comecei a procurar. Aí, nessa empresa eu fiquei 3 meses, que era experiência. Quando entrou a pandemia, eles dispensaram os funcionários mais recentes. E aí, eu fiquei em casa novamente. E aí, no que eu voltei a ficar em casa, eu voltei a procurar trabalho. E no que eu voltei a procurar trabalho, surgiu uma vaga numa imobiliária. E Não, teve empresa de lâmpada. essa foi a primeira dele. Foi a primeira? Fiquei 15 dias. 15 dias. Não gostei. Não, ela gosta de processos, né? Então ela chegou lá, o processo era bagunçado e ela queria colocar o processo em ordem, né? Só que daí não era um perfil empresa, Era uma empresa assim, sabe? de faturamento de 4 milhões e meio, Não sei. 4 milhões Mas, assim, ano. eu Era fiquei muito faturamento pouquinho. E daí, baixo. nesse meio tempo, meu avô... Um faturamento altíssimo. Meu avô faleceu também, enfim, teve várias coisas, aí eu vim aqui para Quedas também, enfim, aí não fiquei, Não rolou. Fiquei 15 dias nessa, depois eu entrei na de Capos, né, e aí fiquei os 3 meses, eles me dispensaram por causa da pandemia, e aí eu já comecei a procurar novamente trabalho, e daí tinha uma vaga lá para comercial, para imobiliário. Só que lá tem um costume assim em Curitiba, não é todas as empresas que registram. Muitas empresas lá são CNPJ, você tem que ter o CNPJ, você MEI, né? não é nem MEI, porque nossa função na corretagem não tem para MEI, é só simples mesmo, direto. Nossa, É verdade, a gente conversou sobre isso Nossa. ontem. Simples Uhum. direto. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, né? E aí eu não tinha ainda vivenciado a questão do comercial em si. Eu tinha uma vontade, porque eu gosto de conversar, mas não tinha coragem, porque eu ingressei aqui no administrativo e eu falava, eu quero trabalhar no administrativo. E A eu estabilidade administrativa. e Sempre, aí, quando eu fui pra lá, eu acabei me arriscando, né? Então eu fui trabalhar lá no comercial. Claro, tem as funções administrativas, mas ela é muito mais voltada pro comercial. E lá foi onde eu ingressei realmente no ramo imobiliário, na parte comercial. E tá lá até hoje. Não, nessa Não? mesma empresa. Não, não é mesmo? Fiquei Mas tá no no mesmo né? ramo. Fiquei 7 meses, surgiu uma oportunidade pra mim. É fácil, assim, No trabalhar nosso com ramo, corretora? falta gente Falta gente. boa, né? Qualificado. Qualificada. Acho que em todos os lugares fala. Com sangue nos Então, olhos. assim, O gente, que é a qualidade do corretor, Lê? a qualidade seria você... Porque o corretor não pode ter vergonha, né? Então, nosso perfil, a gente tem que ter produto, né? Captação de imóvel. E não é todo mundo que tem o perfil de você ligar, vi uma placa aqui, vou entrar em contato com esse proprietário. Perfil angariador. Ser mais despachado nessa relação, né? E aí, eu me encontrei realmente, né? Fazia um tempo que eu tava cansada, assim. Não tem medo de levar não, né? Você não pode, porque você leva muito não. Uhum. E tem gente também que morde cara, então você tem que saber relevar muita coisa, né? O perfil comercial, ele necessariamente ele precisa, né? Eu digo assim que é o Jonaton, acho que vocês até estão acomodados nisso daí, pela questão do não, né? Porque é difícil levar difícil, não. Não é difícil. fácil levar não. Claro que no meio do caminho aí você repensa várias vezes. Será que eu tô fazendo realmente o certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não devo voltar pro CLT? Né? Porque é uma estabilidade, querendo ou não. E hoje eu trabalho como autônoma, né? Eu não sou registrada, né? Então, Você faz o teu negócio, exato. o teu salário. Apesar de eu trabalhar em uma empresa, né? mas Se ela não tiver resultado, ela não tem. Não colhe também, Não né? colhe os não frutos. pode. Né? Pra Então ela aí ter eu resultado, tem que ter fui, resultado. trabalhei 7 meses na primeira, saí, eu tive uma oportunidade de outra, lá eu fiquei na outra 1 ano e meio, e daí tive uma outra oportunidade que é nessa que eu estou hoje, e aí vai fazer 1 ano em abril que eu tô nessa imobiliária. Mas as oportunidades só apareceram porque você foi no encontro delas, Exato. né? Estava disposta. Eu não espero muito assim as coisas, chegar assim de bandeja, digamos assim. Eu Vai buscar. Vou buscar. Tanto é que se você esperasse, não daria certo como autônomo. Não dá. Mas a parte boa disso é que a gente. No começo era um pouco difícil da Fran entender essa parte. Talvez da forma que eu me expressava, sabe? Mas eu sempre apoiei ela, tanto. Né? Sempre apoiei ela. Né? Quando a gente conheceu, ela estava tirando carteira, né? Eu queria que ela dirigisse, ela não queria dirigir. Então pega o carro, pega na estrada e tal. Sempre incentivei, sabe? Quando ela estava estudando, que ela estava fazendo psicologia, ela quis parar. Eu falei pra ela, não para, tal, eu te ajudo na época, né? A gente tinha condição de ajudar ela e tal. Mas é que eu sou uma pessoa que não gosta de depender dos outros, assim, né? E depois dela fez RH também, né? Ela que escolheu. No RH eu não deixei ela desistir, só que no fim das contas acabou que ela ficou as matérias, né?
com a matéria. Não concluí por causa de uma matéria. Por causa de uma matéria. Daí ela acabou. Essa matéria não concretizou, né? Você finalizou agora. Não finalizei. Eu sei, ela ia finalizar, só acabou desistindo. Faz quanto tempo isso aí? Já faz um tempo já. Olha, Agora a Asi querendo fazer uma matrícula. Mas assim, no RH... vai fazer aproveitamento de até 10 anos agora, tá? De disciplina. Só que Você assim, merece o diploma ainda. RH... Tem um caminho. Tem. Porque o meu sonho... Nós temos aqui no Alofar um O caminho. meu sonho da adolescência era psicologia. Ah, eu Sempre também. foi, sabe? Daí, como fomos pra Cascavel, eu falei, eu tenho que estudar, né? Aí, nesse meio tempo, eu falei, eu não posso pagar uma faculdade de psicologia. Mas, então, vou no meio termo, RH. Fiz, praticamente concluí o curso, faltou uma matéria lá. Enfim. Só que foi muito bom esse curso. Então, Tu aproveitou o conteúdo, né? foi assim... Eu digo assim, o CIDR nasceu também numa necessidade de vender conteúdo para as pessoas. Não estamos vendendo, mas é que a gente sabe que Entregar. através disso daqui, ó, querendo ou não, a pessoa pega alguma coisa. Sim, Que no diploma em si, no papel, o diploma não ensina nada. exato. É na É. prática, né? É na prática, é o você sentar, é o conteúdo. Você com certeza aproveitou todo esse teu curso aí. Sim. Foi Né? aonde eu desenvolvi a questão As de habilidades, você né? falar em público, Network, conhecer pessoas. Você, Estratégias. você muda. valorizar pessoas. Você muda muito assim a tua cabeça, sabe? Porque, claro, às vezes eu tinha uma outra ideia de faculdade. Na minha cabeça era totalmente diferente, sabe? E quando eu cheguei lá, tanto que sábado a gente estava no casamento da nossa amiga, que é da faculdade. A gente tem um grupo que até hoje a gente se Sobrevive. fala. Exatamente. Então esse grupo, 6 amigos, né? são 6. E esse grupo era sempre os trabalhos. Todos juntos. Isso, sempre junto. Então, assim, acabou criando esse vínculo até hoje. Então, depois disso, né, porque daí as meninas são casadas, criou o vínculo dos maridos dele. Entendeu? E Então, a os gente... professores falavam, isso daí não vai dar Isso nada. não vai dar nada. Quando Vai vocês terminar terminam a faculdade, vocês vocês nunca mais vão se encontrar. Tanto que uma das amigas teve filho, a gente fez chá de bebê surpresa pra ela. Eu já tava morando em Curitiba, eu vim pro chá devido a gente ter se Esse organizar. contato, né? Aham, então tem Assim, até hoje. a gente acaba não se encontrando tanto por causa da distância. Até a gente sempre toca nesse assunto quando a gente se encontra, né? Mas quando a gente se encontra, é uma coisa super, é maravilhoso. Conexão. É Isso. maravilhoso. É igual aqui em Quedas, né? Como se não As pessoas tivesse que a gente tanto tempo sem se gosta ver. daqui, que aqui a gente tem um vínculo muito grande também, né, com as pessoas aqui. Vocês também, a gente acaba conversando, né? Mas quando a gente se encontra, parece que a gente nunca esteve longe, entendeu? E elas também, e foi tudo por causa da E a faculdade. gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, que é onde a gente se comunica ali. Se comunica, sempre Todo conversando. santo dia. Às Bom vezes dia, às vezes é de dia. madrugada, eu... Exato. Com Rodrigo. quem você tá de conversinha? E dele risadinha, e dele conversinha, e o celular... Desse jeito. Mas é a conexão, né? Até o Jonathan falou esses dias assim, nossa, parece que quando eles moravam aqui a gente não tinha tanta conexão. Tanta conexão. Né? Mas é que é o amadurecimento de Exato. ambos, né? É as experiências. A verdade seja dita, quando a gente morava aqui, todas as pessoas que a gente gosta muito aqui, a gente não tinha relacionamento com elas. A Fran tinha, né, com as amigas dela, Aham. mas era de antes de mim e tinha diminuído um pouco, sabe? Aham. Por causa de mim. Acabei afastando Casal, ela um né? pouco, né? Mas depois que a gente foi embora, a gente teve muito mais conexão com as pessoas É daqui. verdade. Na- A gente quando vinha mais Quando a gente vezes. morava em Cascavel, a gente vinha uma vez pra cá visitar eles. Aham. Uma vez por mês. Acabava sendo mais contato do que com a minha Quando- família. quando assim, morava os aqui, familiares A que moravam distância aqui. deixou mais próximo. Mais próximo, né? Hoje a gente não está tão próximo porque a distância é muito maior, Sim. muito mais difícil, né? Mas quando a gente estava em Cascavel, era todo mês, né? A gente se reunia e a celebração é comida, né? Ah, sim. É Eu... comida. Então se reúne e cozinha, Pra mim, e evento sem conversa. comida nem. Não, Não não existe, me né? chame. Não Não me existe. chame. Não funciona. Se não tiver pelo menos uma tortinha ali, um negocinho. Salgadinho. E daí o pessoal daqui e os amigos da Fran é a mesma coisa. E o dela lá eram um amigo e 5 amigas? 4 amigas. Um amigo e 4 amigas. Eu tô perdendo as contas, esqueci. Olímpia, Camila, Carol, a Maíla e você. É 6 comigo. Mandar um abraço pros guerreiros, então. Eles são daqui, não? São de Cascavel. Agora tá meio... Tá disperso. Né? Faz o trabalho. Uma mora em Maringá, que é o Felipe. Então, vamos começar pela Camila. Santa Teresa, Isso. Maíla Cascavel. e Elias. Joel e Camila. Santa Teresa, Maíla e Elias, Cascavel. Bruna e Emerson, Braganê, a gente casou eles Braganê. ontem. Era padrinho A gente é dele. padrinho deles. A Maíla e o Elias também, a gente é padrinho deles.
o Felipe Maringá Maringá. e a Carol em Cascavel. Gente, nosso podcast A Carol vai chegar em todas Kelvin. as cidades, assim, Vai ser ó. espalhado, É, assim, então, eu sempre falo isso pro Rodrigo. Essa relação da gente se mudar, eu mesmo, como mudei muito, eu conheci muita gente. Abriu assim, gente. Tem Os horizontes. Exato. Então eu conheço gente em Camboriú, eu conheço gente em Quedas, eu conheço gente em Cascavel e agora eu conheço gente em Curitiba. É a experiência ali de não ter medo do não, né? Vai abrindo novos horizontes, né? E pra gente, porque eu vou, Finalizando. pra nós levarmos vocês lá pro Esparta, né? Os parques vão fechar. Vamos fechar antes pra da não gente ir. fechar antes da gente ir. Você vai pedir sobre o Sobradinho 70? É? Não. Não, eu ia fazer a tua pergunta. Então pergunta. Mas quer pedir? Não, é que eu queria saber como que surgiu a ideia de você criar aquele Instagram. Então, na verdade, eu gosto muito da decoração, gente. Eu sou apaixonada por decoração. Acho que na outra vez eu devia ter feito arquitetura e design interiores. Sempre gostei, desde quando a gente morava em Cascavel. Eu sempre fui muito de botar a mão na massa. Quando a gente morava em Cascavel, eu fazia muita coisa. Vou limpar o terreno. Sempre tive muita... A nossa casa, a gente pintou as portas, a gente pintou o beiral. Não, a essa primeira é de casa. Cascavel. A primeira casa. A primeira Aham. casa. A gente pintou o beiral, Eu nós sou dois, a gente pintou muito as de portas fazer. e fazia, Eu sabe? sou muito de... Não gosto de esperar. Porque assim, nem sempre você tem a condição. Mas você pode criá-la, né? Sim. E eu sou muito visual, então eu não gosto de coisa desorganizada, assim, digamos Feia. assim, feia, né? Porque a minha mãe, ela é muito disso também, sabe? Ela tá carregando aí. Se existe vontade, existe possibilidade, né? Uhum. Sempre, assim, já morei em casas muito simples, mas a minha mãe sempre dava o jeitinho dela, Um sabe? toque. Isso. Sempre Então, arrumadinho. acredito que vem um pouco disso também dela, né? E aí, eu sou muito de fazer. E aí, eu queria, em Cascavel, criar. Mas não existia tanto, né, na época. Eu tinha vergonha também. E aí, quando a gente foi para Curitiba, que a gente começou o processo de procurar casa e construir, né? Aí, enfim, acarretou que daí, com a minha profissão, já conheci o construtor, enfim. E a gente começou a construir, eu falei, eu vou criar conteúdo. Eu já tinha essa vontade, né? E aí eu falei, dá vergonha? Dá. As pessoas talvez vão me julgar? Vão. Já recebeu algum hate, não, assim? Por enquanto, assim, não. Vem pessoas pedir opinião, Vem, ajuda. meus amigos. E se receber mesmo. hate também, Ligo, assim, Zero. eu acho que não sei Eu- se eu vou me importar tanto Que com nem isso. chuveiro queimado, né? Sabe por que eu não me importo? não tá nem ligando. Nem ligado. É, Nem ligando. Porque assim, eu acho que você, dependendo da crítica, né, digamos assim, se ela não for construtiva, não te agrega em nada. Sim. Então pra que você vai ficar com aquilo, entendeu? Claro que tem gente que fala assim, você é blogueirinha, você, né, falam assim, né? Você não Já tem ouvi vergonha, bastante você não tem isso aí. vergonha. Mas assim, diga-se de passagem, há algum tempo atrás, eu sou fã da GoPro, né? Aí eu queria comprar uma câmera. Quando eu comprei câmera, ela me julgou, na época. Ela falou assim, porque assim, tinha o pessoal, era muito motovlog e tal, né, na época. Aham. Ela falou assim, vai virar blogueirinho, né? Eu falei, quem sabe, talvez, porque eu tenho uma paixão pela fotografia e pelo Só que o audiovisual, Rodrigo né? não gosta muito de aparecer, né? Aí no fim das contas não deu naquela época, né? Não foi naquela Não época. foi. Vai ser. Vai Depois ser, É. vai ser. E eu acho que eu, na verdade, também criei pelo fato de inspirar outras pessoas. Porque Sim. tem gente que olha só o pronto e vê assim, Não vê processo, O né? o backstage tipo dá um assim, trabalho. mas né? assim, nossa, a casa de vocês agora tá linda e não sei o quê. Mas e o por trás disso, Sim. né? Não é tão simples assim, não foi da noite pro dia isso conquistado, né? Então, o processo, eu gosto do processo, da parte, claro que às vezes cansa, né? Você é exaustivo às vezes, né? Mas vale a pena depois quando você vê aquele resultado, que você batalhou tanto por aquilo e você vê que você conseguiu conquistar e sem recursos de fora, né? Sim. Eu e o Rodrigo sempre... Nosso Usando trabalho. o que você tem em mão, né? Isso, A possibilidade ali. Você tem que se abdicar, né? É. Porque eu gosto de contar uma parte da história também. A nossa primeira casa, a gente ficou 1 ano sem fazer lanche, sem comer pizza, sem sair, sem comprar roupa, sem comprar nada. Pra poder... Tem Pra objetivo, né? gente conseguir fazer o que a gente queria. Mas nessa parte a gente, assim, claro, você sofre, né? Porque você tem que deixar de fazer outras coisas. Mas a São gente escolhas, não. né? São escolhas, São mas a escolhas. gente não. Pra toda escolha existe Mas a uma gente vai e revolução. faz, assim, tem que fazer, tem que fazer. Vai sofrer, vai, mas É o preço que eu quero é o pagar, preço que né? eu quero pagar porque é o meu objetivo. E é ela, gente. Eu assim, eu trabalho.
eu consigo a grana, ela também consegue, né? Cada um com a sua parte. Eu seguro mais, né? Eu tenho essa parte. Mas assim, quando a gente decidiu comprar a casa que a gente mora hoje, a gente tinha 3 mil reais. E por que a gente decidiu comprar? A gente morava de aluguel, o primeiro aumento de aluguel veio 500 reais. Nossa. Aí a gente O índice conversou, tava muito alto. o índice estava muito alto, né? Do IGPM na época. Aí a gente negociou, veio 100. Aí o segundo aumento de aluguel, de novo, 500 reais. A gente ficou nessa casa de aluguel até a gente se mudar pra nossa. né? Isso. Aí a gente Pagando negociou quanto de aluguel? 2,100 na época. Eu fiz as contas, a gente pagou 96 mil reais de aluguel. Nossa. Acho que deu menos. Não, deu, ao todo, com tudo, né? Com tudo que a gente gastou na casa. E daí, assim, a gente decidiu, não, mas vai ter que se abdicar, vai apertar e tal, né? A gente tinha 3 Na mil reais verdade, o na Rodrigo época. não queria muito, assim, sabe, comprar. Na verdade, ele não queria. A gente tinha só 3 mil reais pra dar de entrada. E aí eu falei... Eu sou um 3 mil cara... reais de muita vontade. Eu sou um cara do chão, eu faço Não, é cálculo. que a gente sabe, claro, que tinha outro dinheiro pra entrar, mas ia demorar. Não tinha certeza de quanto. A gente não ainda, tem né? certezas, né? Sim. E Existiam o as Rodrigo não gosta de possibilidades. lidar com incerteza. E eu falei, Não. vai dar certo, Rodrigo. Tem que dar certo. Então eu olhei uns imóveis prontos. Só que nada me agradava, assim, porque era muito pequeno dentro da possibilidade que a gente podia pagar. E aí surgiu essa oportunidade desse construtor, porque eu já tinha, digamos assim, o primo do Meu Rodrigo primo comprou um sobrado um sobrado lá. E fui eu que fiz o processo. E eu conheci esse construtor. E nesse meio tempo, a gente começou a criar uma amizade. E eu falei um dia pra ele, falei, André, quando você tiver aí por construir, me avisa. Dependendo da negociação, a gente vai negociar. E ele, tá bom. E passou os meses e aí ele me ligou. Apareceu. A gente tinha Daí a oportunidade. gente parcelou a entrada inteira, né? Enfim, resumindo. E depois, quando a gente pagou a entrada, financiou o restante. Né? Ah, mas vocês são a criação em pessoa de que com 3 mil, gente, dá pra fazer, E né? 3 mil e muita coragem da Coragem, Francine, né? 3 mil, 2 CPF. 2 Dois CPF, dois nomes bastante 62 limpos, parcelas de coragem. um score Bom. bem alimentado, né? É, E a coragem da Fran. porque daí assim, eu já trabalho com comissão, né? Ela só ia aumentar. Ela vai lançando. É. Ela ia Eu falo trabalhar assim, bastante. gente, você sonhar o pequeno e o grande dá o Dá mesmo mais trabalho. Então, mete a cara. Eu sempre falo assim, que Deus é o meu alicerce, né? Eu falo, Deus, se não for, tu fecha a porta. Mas se for pra mim, que seja pra... Pra dar certo. Eu gosto daquela frase também, assim, que é a gente precisa colocar o pé e daí Deus vai Deus colocar coloca no o chão. chão. Exato. A Fran, eu sou um pouco... Eu preciso Né? de chão. Eu preciso deixar tá ali. A Fran vai... Os nossos primos falam bastante isso também, que eles são fazem, mais eles têm essa de fazer. teoria, né, desse entendimento. Pra mim já é um pouco mais difícil aceitar, Sim. né? Mas eu mando a Fran na frente. Coloque teu pé aí. Ela então. conversa com Deus, eu vou atrás quando Não, tá e daí prontinho quando já. foi pra mexer a gente pegou na planta, né? Aham. Então assim, o construtor ele entregava básico. E eu falei, não quero. Não é isso que eu falei. Não. Eu falei, vamos mudar essa planta dessa Aí a gente casa. conversou com ele, ele falou, a gente fecha, mas a gente vai ter mudar a planta. que mudar a planta. Ele falou, não, então você muda e paga. Daí a gente Pagar o sentou, engenheiro aí a gente sentou, pra aprovar novamente. nós dois e os meus primos, 2 semanas pra Pra encaixar a encaixar a casa, escada. encaixar a escada, porque a casa tinha clarabóia e a gente queria janela. Aí ficamos 2 semanas quebrando a cabeça. No fim das contas ficou tudo bonitinho, a Não, gente e o aumentou Rodrigo, a nesse casa. processo, foi onde ele começou a ir mais pra Deus, assim, pelo lado espiritual dele, porque ele não é de acreditar nas coisas. E eu falava, Rodrigo, vai, Deus vai abençoar e vai dar certo. Então, assim, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. Claro que dentro de uma realidade, né? Mas, assim, dentro do que a gente sonha, a gente vai conseguir. Né? Dentro do que é, digamos assim, o Possível, essencial ali essencial. pra gente não quebrar depois a casa, a gente vai conseguir. E aí ele não acreditava muito, assim. E nesse tempo que a gente foi pra Curitiba, foi onde eu voltei pra ir pra igreja, assim, voltei próxima a Deus, assim. Abrir os caminhos. Na verdade, eu vi um encontro, assim, com Deus, um sonho, assim, foi bem surreal. É que eu tenho uma conexão muito forte, assim, com esse lado espiritual, porque eu não tive pai, né? E até eu comentei com a nossa amiga, que a gente jantou sexta-feira, né, lá na casa dela, que, assim, pra mim fez muita falta não ter
presenças, né? E quando Deus falou comigo que eu não precisava dessa figura física, porque Ele ia estar sempre comigo, né? Eu falei, realmente, Deus é o meu pai e Ele tem todo o poder do mundo, então eu vou ainda chegar muito longe, porque eu sempre fui muito sonhadora. Então, assim, eu acredito veementemente que se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai... Claro que você vai ter que trabalhar, você vai ter que se abdicar, você vai ter que fazer a tua parte, mas Ele vai te abençoar, entendeu? Tá com o maior. Exatamente. Ai, eu escutei a Fran e foi soltar as minhas palavras. Eu já falei aqui em episódios anteriores, quando eu comprei uma parca, eu não tinha nem 3 mil reais. Tinha só Só um CPF limpo e um score bem bacana. Não tinha nem score. Não tinha nem score. Não tinha score. Era mais coragem. 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 50. Tinha uma conta universitária no Banco do Brasil. Conta universitária que tem até hoje, inclusive. Tá? Aí, Conta Ela está universitária. alimentada. Só que eu também acredito nisso, eu acho que quando você tá com Deus e você acredita que se veio a oportunidade Sim. pra você, é porque é pra você. pra você. Né? Se abriu a porta, se Deus abre uma porta, é porque é pra você. Então a gente tem que fazer a nossa parte e ir, né? Não adianta reclamar e não fazer nada. Então na época assim que veio a oportunidade, realmente eu tava desempregada, condição. não tinha condição, mas Deus me deu a oportunidade. É que eu acho assim, eu sempre falo que se Deus colocar um desejo no teu coração, cara, é muito surreal, assim, porque vai acontecer. Porque se Ele coloca no teu coração, é porque você é capaz de realizar aquilo, entendeu? Nossa, vamos fazer um corte. Já deu. Já deu vários cortes aqui, na verdade, né? Isso que você fala, do colocar no coração. O CNDR aqui foi um negócio que a gente sentiu, sabe? Sim. Sentiu, então se sentiu. Eu vou contar aquilo que eu falei, né? Quando o Jonathan postou, né? Ele fez o story dele, se procurar lá você vai encontrar. Tá lá nos teus arquivos. O bracinho aqui, que apareceu o microfone, acho que apareceu a câmera também, né? Aham. Eu falei, cara, eles vão fazer um podcast. Tenho certeza. Eu até comentei com a Fran. E, cara, a gente conversa muito. E, assim, a gente é muito grato pela nossa trajetória, pelas pessoas que a gente encontrou, sabe? E eu tenho uma coisa em mim que eu fico extremamente feliz pelas pessoas. Até a Fran às vezes fala assim, nossa, cara, você Esse extremo aí. chega a ser tão extremo assim, sabe? Eu fico muito feliz. E quando eu converso com vocês, quando a gente curte e comenta ali, e conversa, né? Eu falei pra Fran, viu? Falei, cara, que máximo isso. Que máximo esse É negócio porque estar é tão bom acontecendo. você ver as pessoas também realizando Evoluindo. os sonhos delas. É o que a gente quer, Porque a gente quer é isso, crescer. pra mim eu vejo que é muito isso no mundo, essa troca, entendeu? Uhum. Você ficar feliz pelo outro, você conquistar também o seu. Eu costumo dizer assim que acender a luz do outro não apaga a sua. Não. Né? Justamente. Então, quando a Fran começou a criar conteúdo e eu passei por esse negócio, blogueirinha, não sei o que, mas eu sabia que tem um preço aquilo lá, tem um custo aquilo lá, é o tempo da gente, você tá fazendo porque você quer entregar alguma coisa, e eu acredito muito no servir, né? O servir as pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Sim. E quando você tá lá servindo o conteúdo da construção, da reforma, você tá dizendo para as pessoas que estão lá, assim, às vezes não tem a condição de dizer assim, ó, viu? É possível, dá para você fazer também. Então você tá plantando a semente no coração das pessoas. Sobre o servir, existe até um corte de um outro podcast, eu não lembro quem falou, mas assim, o servir não tem jeito, sem pessoas não funciona. Eu tive problema com pessoas, assim, sabe? Não questão de gostar de pessoas, né? Mas porque assim, eu sou muito acelerado, sabe? Uhum. É aquilo que a gente enxerga muito lá na frente. Então, às vezes, uma ação de uma pessoa fala assim, mas podia ter feito assim, o julgar, sabe? Uhum. Eu melhorei muito essa questão de julgar. Por quê? Porque a gente acaba julgando as outras pessoas com a nossa régua, com as nossas experiências. E isso é injusto. Sim. É injusto você julgar as pessoas com a tua experiência. Mas eu faria mais rápido. Você faria mais rápido. Você aprendeu, você estudou, você já passou por uma experiência semelhante. Mas ela talvez não tenha passado. Uhum. Né? Então, aí foi a parte de ir para Curitiba, né? Então, quando eu fui para lá, eu comecei... existiu essa necessidade, né? Por causa do meu trabalho também, eu comecei a analisar mais as situações. Né? Julgar menos. Eu sempre fui grato, nunca fui muito de pedir, sabe?
A Fran pede conversa mais, eu não tenho tanto esse lado, né? Só Fala, agradeço. Deus, apesar vem cá, de- Deus, vamos ter uma conversa. Apesar de eu ter melhorado muito, eu não tenho muito esse lado, então não peço tanto. Hoje eu peço mais e agradeço mais ainda, mas antes eu sempre mais agradecia, sabe? Então eu passei a entender isso em mim também, né? Depois da Fran, obviamente, né? Uhum. Mas, assim, Pessoas melhoram pessoas, né? pessoas melhoram pessoas. Eu sou uma pessoa muito boa, assim, sabe? Eu entendo isso em mim, sabe? Mas sempre precisa melhorar, né? Eu busco, cara, eu não quero mal de ninguém, quero que todo mundo se dê bem, todo mundo vá pra frente. Mas o corte que eu ia falar ali é assim, o que a gente falou 100 pessoas não funciona. A gente busca geralmente grana, né? Eu penso muito em dinheiro porque eu tenho aquela de, até o Perini fala, né? Quando as contas entram pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, quando o casal, eu sempre cuidei da nossa vida financeira, né? Eu nunca entrei em dívida, eu nunca tive dívida, sabe? Eu nunca tive dívida assim na vida. Uhum. E a Fran entende isso em mim hoje, né? Antes ela fala assim, você é muito seguro e tal, né? Vamos viver. Vamos viver. Mas daí eu falo assim, pô, a gente pondera, né? Tem que ter Aí equilíbrio, a né? gente tem um equilíbrio. Daí o que diz no corte lá é assim, dê a uma pessoa R$1 milhão e coloque ela numa ilha desabitada. De que vai servir o dinheiro? Nada, né? O dinheiro, ele é muito importante, né? Mas ele não é o principal. Eu também tenho uma frasinha que eu falo, né? Que é, tudo é dinheiro, mas não é tudo por dinheiro. Uhum. Né? Então a gente precisa das pessoas, sempre. Uma conversa. Não faz sentido, Não faz né? sentido. Né? E é o que você falou, é a entrega, né? E o que a Fran entrega, eu, de certa forma, junto com ela, vocês, é o que é de mais precioso na vida de vocês, de qualquer um. É tempo. Uhum. Tá? Eu tenho uma amiga minha, Independente do série, conteúdo, né? que ela O tempo. fala Para isso. produzir aquilo é o tempo. Gra, eu quero te pagar, porque ela sempre vem me pedir ajuda, eu quero te pagar. Eu falei, não, sério, eu não, sabe, eu tenho uma conexão muito forte, ela lá de São Paulo, nunca vi ela pessoalmente, mas a gente se ajuda muito na instituição, né? E ela fala, Gra, eu quero te pagar porque o que você me dá é muito valoroso, que é o tempo, né? E eu sempre, para qualquer pessoa que eu tiver, que se tiver na minha frente, eu quero dar o meu tempo para aproveitar o tempo da pessoa que se dispôs a sentar na minha frente, né? Justamente, é o que é de mais importante. Então, assim, pra gente encerrar aqui, o que a gente quer agradecer do coração O tempo. é o tempo de A vocês. gente se agradece. A gente agradece. Vocês terem passado por aqui, né? Mesmo com aquele frio na barriga, né? Sim, eu falei pro Rodrigo. A verdade é que alguém queria desistir. Eu falei, meu agora. Deus, eu não sei se eu tô preparada pra isso. Agradeço a conversa, vocês trouxeram várias mensagens. Que eu falo, lembra que eu te falei que, se você prestar atenção, tudo tem uma mensagem. Tudo tem uma mensagem, Sim. tudo tem Então, quando a gente treina o um olhinho, sentido. o ouvido, é que tá vindo a mensagem pra você. Só basta abrir o coração e estar preparado para receber as respostas que elas vão vir. Exatamente. Veio alguma resposta hoje já pra vocês ou não? Várias, né? Várias. Várias, né? Tanto de vocês pra nós, quanto de nós pra nós mesmos, né? Vai vir pra frente das câmeras, Rodrigo? Essa é a intenção. Perfeito, ó, já vai fazer Essa aqui é a um intenção. Tá tratado, né? gravado, né? Essa é a Tá intenção. gravado, tá gravado. Né? Prova. Compromisso público. Compromisso público, a gente quer ver, porque você tem muitas habilidades que devem ser compartilhadas para elas poderem crescer, Alcançar pessoas, né? alcançar pessoas. É isso aí. Justamente. Vamos encerrar? Vamos. Que horas são? Dá tempo de um lanche ainda? Nicolas, segura aí a cozinha aí. Não Nós fecha estamos tudo. chegando! Gente, Valeu, aquele pessoal. abraço, gratidão. Quem ficou até Rodrigo. agora assistindo, A gente que A gente agradece. que agradece. Segue o Obrigado. Sobrado.70. Prado.70. Segue lá. Aquele Valeu. abraço. Tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my